Esporte na Boa. A apresentação: Cristiano Silva. Boa noite, gente. 8h11. Estamos abrindo o nosso Esporte na Boa nesta sexta-feira, 10 de outubro. Um programa diferente hoje, porque teremos o debate com os candidatos à presidência do Grêmio. Pela chapa 4, candidato Romildo Bolzan Júnior. Pela chapa 5, candidato Homero Bellini Júnior. O debate vai funcionar da seguinte maneira: nós temos 6 temas que serão sorteados. Cada tema, depois cada candidato terá 2 minutos para colocar a sua explanação sobre o tema. Será sorteado a ordem de quem vai fazer a explanação primeiro. E depois inverte a ordem quando for 10 minutos para cada. Aí ficará 10 minutos os candidatos debatendo entre eles. Então funciona da seguinte maneira: os 6 blocos, 2 minutos para candidato na explanação do tema, depois 10 minutos os candidatos debatendo entre eles sobre o tema. O que responder primeiro nos 2 minutos vai ceder a vez para o outro candidato iniciar aí nos 10 minutos seguintes, perguntando. Enfim, estas são as regras. Eu não sei se os candidatos... Doutor Romildo, boa noite, muito obrigado pela presença. Boa noite, obrigado. Tudo ok. Doutor Homero Bellini, boa noite, obrigado pela presença. Boa noite, Cristiano, obrigado pelo convite. Boa noite ao Romildo, ao Douglas, a ti e aos ouvintes da Guaíba. Alguma dúvida sobre as regras? Se tivermos durante as questões, tu vai esclarecendo. Muito bem, então... Se fizer bobagem, tu avisa. Também lembrando que estamos aqui com a turma do Correio do Povo, Carlos Correia, o Cristiano Munari do Online e o Rafael Peruso, e os assessores, a turma do Dr. Romildo, a turma do Dr. Homero Bellini. Vamos começar então o debate, são 8h15. Rodrigo Morel, por favor, sorteie aí o primeiro tema, que será formação de jogadores e categorias de base. A pergunta que será feita, onde está? Aqui pelo Rafael Pfeiffer, categorias de base, a pergunta do Rafael. Boa noite, candidatos. Eu quero perguntar para você sobre a formação de atletas, as categorias de base. Qual é o projeto que vocês têm com relação a esse setor, a formação dos jogadores? Há um projeto para vender os jogadores, fazer dinheiro, fazer caixa com os jogadores? Ou o projeto é formar os atletas para torná-los campeões dentro do Grêmio, para conquistar títulos com esses atletas? Qual é o projeto de vocês para a formação dos jogadores do Grêmio? Muito bem, pergunta do Pfeiffer neste momento, sorteando aqui quem será o primeiro candidato a responder nos 2 minutos. Candidato Romildo Bolzan Júnior. 2 minutos a partir de agora para responder. Eu acho que complementando ao Homero, não tive a oportunidade de fazê-lo, mas esse talvez seja um dos temas mais palpitantes, mais importantes que o Grêmio tem hoje. Quando nós chegamos lá 2 anos atrás praticamente, o Grêmio não tinha uma base com tantos ativos como tem hoje. Hoje praticamente metade do plantel do Grêmio, 15 jogadores são formados na base e corresponde aos 30 jogadores do plantel. Tem aí 5 jogadores, 6 jogadores, 4 jogadores que sempre precisam na titularidade. Mas eu acho que nós temos que avançar muito mais nisso. O Grêmio talvez tenha que amplificar as questões que dizem respeito, talvez as faixas etárias, organizar melhor as carreiras. Eu quero criar um departamento que faça o gerenciamento das carreiras dos jovens atletas. Eu acho essa questão uma questão extremamente importante, de modo que nós possamos ter lá a chegada do jogador, o acompanhamento do jogador, o aspecto atlético, o aspecto físico, o aspecto emocional, o aspecto educacional, todos os processos que dizem respeito a essa formação para que ele possa ser efetivamente um jogador com perspectiva importante de carreira. E a partir dali se tornar um ativo do Grêmio e fazer vida longa. Essa política completamente disseminada, poderemos ter mais reposição, mais atletas jogando, um time mais fidelizado, um time mais entrosado, um time mais longevo, capaz de ser reposto dentro da própria casa, criar mais ativos para o clube e a partir daí então termos solidez de uma política que vai ser principalmente a reposição através da base. Eu tenho nessa política talvez uma das metas mais importantes a ser seguida, ou seja, formar ativos, formar
jovens e, acima de tudo, formar com a cultura do Grêmio, com a cultura que tem a identidade do clube, a identidade de nunca desistir, de estar sempre jogando para vencer, de ter a cultura da cidadania, da civilidade e ter capacidade de formar um time de atletas e de homens. Este sim é o espírito do Grêmio, é esse conceito que nós vamos levar cada vez mais profundamente para a base. O senhor tem mais 12 segundos, candidato. Não, mas eu já respondi. Muito bem. Resposta do candidato Romildo Bolzan Júnior. A partir de agora, 2 minutos, Dr. Homero Bellini Júnior. Bom, estava iniciando dizendo que é muito pouco provável que qualquer pessoa que pretenda presidir o Grêmio não vá ter muito claro da importância fundamental que tem as categorias de base. E eu concordo com o Romildo que houve uma evolução nessa gestão, especialmente nesse último ano, onde o Davi faz um excelente trabalho político à frente das categorias de base, mas realmente há muito a evoluir. E tem 2 circunstâncias para nós que são fundamentais nisso. A devolução clara e efetiva da identidade dos jogadores do Grêmio. O Emerson, que é, para meu orgulho, vice-presidente na nossa chapa, ele tem algumas manifestações que para nós são fundamentais. Quando ele chegou ao profissional do Grêmio com 17 anos de idade, ele disse para nós o seguinte: quando eu cheguei lá, eu tinha a noção exata da grandeza do Grêmio, eu conhecia a história do Grêmio e eu sabia o que significava a responsabilidade de vestir a camisa do Grêmio. E nós julgamos isso fundamental e imperioso. Quem chega a vestir a camisa profissional do Grêmio tem que ter todas essas noções. E isso tu podes fazer com atletas que venham de qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil. Agora, quando os jogadores qualificados chegam ao grupo principal, eu quero que ele me devolva o investimento em títulos. Clube de futebol vive de título, de taça no armário, de faixa no peito. Não me adianta o jogador chegar pronto para o time principal, jogar 2, 3 quartos partidas ou ficar 2 ou 3 meses e ser vendido, porque eu obrigatoriamente preciso refazer o meu caixa. O Grêmio precisa gerar receita. Gerar receita para permitir que todo o investimento feito nesses jogadores repercuta em títulos. Nós somos um clube de futebol. O que o nosso torcedor quer é voltar a ganhar. Tu só volta a ganhar com um jogador de qualidade, com um jogador com identidade. E não há nada melhor do que a base para proporcionar isso. Mas receita é o que permitirá que esse jogador fique depois. Muito bem. Portanto, aí os 2 minutos também do candidato Homero Bellini Júnior. Agora 10 minutos entre os candidatos para que se debata o tema formação das categorias de base. Doutor Homero pergunta, dá o pontapé inicial nesse debate. Lembrando que é um debate. Pode ser em termos de debate, pode ser conversa, exatamente. Pode ser uma conversa de cafezinho. A partir de agora. Então, eu sugiro, então, Cristiano, não sei se é esse o conceito, que em alguns momentos nós façamos perguntas, se achar, ou vamos fazendo comentários. Cada um questiona o outro. Eu entendo o seguinte: o Grêmio tem hoje um treinador que está aproveitando a base. E isso, sem dúvida, é fundamental. Eu queria entender um pouco esse processo de aproveitamento dos jogadores, Romildo. Por que o Grêmio está conseguindo agora manter, investir, lapidar melhor esses atletas, e o Grêmio não conseguiu isso, por exemplo, e até não foram lapidados pelo Grêmio, eu também não vejo nisso nenhum demérito, quando tu encontra um Wendel e traz pra base, ele sobe e vai bem, quando tu traz um Alex Telles, que vem e depois é vendido, mas o que está acontecendo com o Grêmio, que ele não consegue depois permitir que esses jogadores devolvam para nós toda a expectativa que a gente tem? Olha, eu acho essa questão extremamente importante, né? Porque eu não faço exclusão do semi-pronto para aquele que está chegando. Eu acho que o Grêmio tem que ter na carreira o ciclo inteiro. Lá pegar dos 12, 13, 14, o importante é ter a estrutura, verificar a estrutura que tu dispõe. Acho que o Grêmio tem que aprofundar muito mais, por exemplo, a qualificação da estrutura. Eu acho que nós temos que olhar num curto prazo a estrutura de Eldorado, numa estrutura que possa ser o conceito final do clube em relação à base e ao profissional. Eu acho que nós podemos avançar profundamente nisso, olhar lá na frente e dizer o seguinte: pegar aquele projeto que está aprovado na prefeitura, arrumar parcerias, e foi aprovado este ano, para que nós pudéssemos examinar um conceito definitivo de base profissional juntos, exatamente nesse conceito de que a formação do Grêmio é de um conjunto de estruturas de valores morais, éticos, futebolísticos e de clube que tem que estar presente na formação. Mas eu te digo mais, eu te coloco mais, eu acho que o Grêmio avançou muito mais nesse processo porque ele pegou de um processo zerado.
nós pegamos um processo onde não tinham praticamente nenhum jogador de base com valores econômicos dados para o Grêmio. Hoje o nosso processo é praticamente um processo de chegar a 60%, 70%, 80% dos jogadores praticamente pertencentes ao Grêmio. É um processo que o ativo se valorizou excessivamente em relação ao que tínhamos, porque esse processo que nós tínhamos lá era um processo completamente depauperado, empobrecido, com dificuldades. Aliás, nós avançamos demais nesses últimos 2 anos exatamente porque resolvemos aprofundar essa política e mais aprofundaremos ainda na continuidade com o Filipão, com esse processo que nós temos aí com essa comissão técnica, com o Júnior Chávari, com essa perspectiva de aprofundar a política, de buscar identificar talentos em todo o Brasil, pegar os jogadores mais antigos, os ex-jogadores, criar uma rede de informações, criar uma rede de convênios, cada vez mais buscando jogadores que possam ser promissores para serem formados no Grêmio. Acho que todo esse processo é um processo que está em evolução de uma maneira muito consequente e muito forte. Por isso que esse processo não explodiu antes porque nesse momento nós pegamos ele extremamente enfraquecido e agora ele está novamente sendo fortalecido. Acho que o conceito de que os direitos federativos desses jogadores sejam quase que na integralidade do clube também é outra matéria que é quase impossível divergir. Pelo menos nessa condição, tudo determina o momento da venda. Antigamente o clube ficava refém de quem detinha esses direitos federativos. Agora, um outro conceito que a gente entende muito importante, Romildo, é padronizar um esquema de jogo desde o momento inicial desses jogadores. Uma linha de 4 defensiva, por exemplo, que permita o surgimento de novos laterais. Hoje a gente padece disso. E tu vê que os 2 laterais esquerdos que nós trouxemos e que nos resultaram em benefício econômico, eles não foram produzidos do Grêmio. Um foi no Londrina e outro foi no Juventude. E é óbvio... E não exclui a política de buscar. Não. Eu acho que ela é fundamental. Acho que o Grêmio é um clube grande e tem que buscar jogador bom onde ele estiver. A capacidade de identificar também talentos e fazê-los deles um ativo no clube também é uma virtude. Não, mas eu acho que é uma virtude inegável, que deve acontecer na base, deve acontecer no profissional. Não se precisa fazer investimentos milionários para montar um time vencedor. Ano passado nós fizemos investimentos milionários e não tivemos bom êxito, e esse ano retrocedemos, diminuímos os investimentos e pelo menos fomos melhor do que o ano passado, inegavelmente, especialmente no Campeonato Gaúcho, salvo o desastre final aquele do Grenal. Mas eu não vejo nenhum problema em fazer investimento. Agora, claro que se tu puderes desde logo montares o menino na base, esse conceito de padronização de esquema de jogo, a criação... O Grêmio tem 2 produtos que ele precisa fundamentalmente montar na base: lateral e atacante. Tu tem que montar na base. O resto, tu vai buscar no mercado, tem goleiro, ainda profusão. Goleiro é que esse a gente forma... Nós estamos formando aí ao rodo. Há muitos anos, né? Há muitos anos. E bons goleiros, excelentes a qualidade é inegável. Então eu acho que o Grêmio é um manancial fantástico. Eu não tenho nenhuma dúvida que nós temos a evoluir imensamente nisso. Acho que esse conceito de padronização de um esquema de jogo, ele é muito importante e é preciso, claro, que o treinador do profissional saiba trabalhar com isso, e eu tenho certeza que o Filipão sabe. Eu tenho certeza que o Filipão sabe e aprofundará muito isso. Aliás, o Filipão buscou esses 15 jogadores que estão hoje no plantel principal. Não foi de graça, já foi identificando e já vinham outros jogadores chegando lá. Essa questão da padronização de um esquema, ele é importante, mas também nós temos que examinar a questão do futebol a partir das características dos jogadores que tu tens. Tu não pode padronizar um esquema se não tiver jogadores absolutamente afeiçoados a cada característica, a cada função, a cada situação. Eu não posso montar um 4-4-2, eu não posso montar um 4-5-1, um 3-5-2, eu não posso fazer um outro esquema qualquer aí, principalmente como o Grêmio joga hoje, com 3 na frente, mas ao mesmo tempo fechando o meio. Esse esquema tem que depender muito das características dos jogadores. Tu pode forçar, tu pode buscar, tu pode identificar, tu pode desejar, tu pode querer. Eu acho que mais importante disso é se tu quer um sistema de jogo, por exemplo, de toque de bola, de velocidade, isso tu pode buscar os jogadores, identificar isso e fazer um esquema, mas a padronização, ela é importante na medida que as características dos jogadores estejam absolutamente contempladas. É que, na verdade, a única padronização que a gente prega é a da linha de 4 atrás, exatamente para tu forçares o surgimento de laterais. Sim. Que nitidamente é algo que a gente vem pecando há muito tempo. Tu sabe, eu acho que o Grêmio, por exemplo, tem jogadores, inclusive seleção de base, tanto na direita como na esquerda, são jogadores que são promissores. Eu acho que o Grêmio pode ter uma expectativa fantástica em relação a eles, mas tem uma coisa que tu não colocaste que eu acho fundamental que se coloque: lamentavelmente, segurar jogadores na base, nas condições que nós vivemos hoje no clube, sem as condições às vezes
de fazer um planejamento adequado por conta da necessidade de venda, de fazer ativos, de fazer dinheiro, de cumprir as necessidades do clube, de cumprir com seus fornecedores, cumprir com o salário. Esta é a pior questão que nós temos que enfrentar. Por quê? Porque no momento que nós perenizarmos a arrecadação do clube, torná-lo ele absolutamente autossuficiente e colocá-lo numa posição de equilíbrio orçamentário, nós não vamos precisar dispor da base para fazer times. Ao contrário, nós vamos fazer não somente a reposição da base, como vamos deixar os jogadores mais tempo, e quando eles estiverem bem formados e bem valorizados e com reposição dentro do próprio clube, aí sim nós vamos poder buscar lá jogadores, podemos vender jogadores, fazer ativos e fazer recursos, porque nós não vamos depender basicamente de um despertar de um talento para fazer a receita do clube. Por isso que eu te disse antes, do quão fundamental é a geração de novas receitas, sim, que é exatamente para permitir que o jogador fique 2, 3, 4 anos no principal e possa devolver para nós em títulos. Perfeito. E não em dinheiro. Perfeito. Criando outras receitas, isso fica resumindo, mais nós possível. Não estamos divergindo demais sobre isso, né? Não, é que tem alguns pontos que são impossíveis de divergir, né? Jeito, presumo né? eu. Quem quer presidir um clube da grandeza do Grêmio tem que ter essa dimensão, não adianta. São conceitos básicos. Os senhores têm mais 2 minutos e meio, se quiserem falar algo mais sobre categorias de base. Se quiser avançar também, podemos avançar, porque não vamos ficar repetindo as coisas para não cansar ninguém. Eu me dou por contente porque... Certamente tem outras matérias que talvez são correlatas. Vão tomar mais tempo do que isso. São muitas. São matérias correlatas que vão implicar, inclusive, no raciocínio mais amplo do clube, do planejamento, porque, na verdade, essa questão da base, eu acho que o conceito é exatamente esse, ou seja, nós temos que necessariamente cada vez mais aprofundar, investir, criar redes capazes de fazer isso, e eu vou ainda finalizar exatamente repetindo o que disse, criar o departamento de acompanhamento das carreiras desses atletas, porque se não tiver exatamente esse conceito de tudo, da família próxima, do atleta sendo formado, estruturação psicológica e emocional, a questão educacional, se nós não tivermos a cultura do clube sendo impregnada, nós não estaremos formando o clube com a cultura que o Grêmio tem, que aliás eu acho que é um dos poucos clubes brasileiros que tem cultura e identidade próprias. Ainda que, né, Romildo, mesmo fazendo a captação de jogadores de fora, que cheguem aqui já com um pouco mais de idade, mas ainda para base, sim, tu tens condição de incutir neles a identidade e essa história de Grêmio. Sim, sim. E por isso é tão importante também a presença de atletas vitoriosos, antigos do clube, que tenham condição de transmitir esse pensamento não vitorioso. Não só transmitindo, mas como também sendo captadores, avaliadores, diagnosticadores e também buscadores de talentos. Também. Acho que esse diagnóstico desse pessoal é extremamente importante. Muito bem, fechamos esse primeiro bloco, que seria de 10 minutos em 9 minutos. O sinal da Goiba marcou 8 horas 30 minutos. Vamos ao primeiro intervalo do programa. O pessoal agora dá uma água, como ficou estabelecido. Agora é o momento das assessorias, daqui a pouco entrarem, conversarem aqui com os candidatos. 8h31, intervalo, e voltaremos. Muito bem, estamos de volta, 8 horas 34 minutos com o nosso Esporte na Boa. Vamos sortear agora o segundo tema do nosso debate com os candidatos Romildo Bolzan Júnior e Homero Bellini Júnior. O tema é conceito de administração do clube. A pergunta sobre o conceito de administração do clube é feita pelo comentarista Vinícius Sinotti. Boa noite aos candidatos Romildo Bolzan, Homero Bellini. A pergunta é a seguinte: quanto à administração do clube, eu defendo a administração profissional. Entendo que o clube de futebol hoje é muito grande para ser colocado na mão de amadores. Acho que a profissionalização é o caminho. Porém, vejo que alguns dirigentes apenas discursam em favor da profissionalização, mas na hora de administrar, não querem largar as administrações, gostam do poder e evitam colocar o clube na mão de profissionais, especialistas da área. Quero saber, aos dois candidatos, qual é a posição. Favoráveis a uma administração profissional, na prática ou apenas no discurso? Muito obrigado. Muito bem, como iniciou no primeiro tema o doutor Romildo com os 2 minutos, agora inicia o doutor Homero Bellini Júnior, 2 minutos, candidato. Não existe gestão que não seja apoiada em algo profissional e moderno a partir de um projeto efetivo e real de gestão. O Grêmio não tem isso há muitos anos, se é que teve alguma vez. O Grêmio é uma grande empresa que fatura quase 300 milhões de reais por ano, que é mais do que 95% dos municípios do estado do Rio Grande do Sul.
é, por exemplo, presumo sem grandes conhecimentos, quase o dobro da receita que deve ter o município de Osório, que o Romildo já foi prefeito. Um clube dessa grandeza, uma empresa dessa grandeza, não pode ser administrado se não for como a grande empresa que ela é. Grande empresa se administra de modo profissional, com grandes executivos e grandes profissionais. Grandes profissionais são garipados no mercado onde eles estiverem, em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo. Grandes profissionais são bem remunerados, muito bem remunerados. Eu não posso pretender pagar 700 mil reais para um jogador de futebol e achar que um executivo pode ser remunerado por um valor extremamente pequeno, quando é esse executivo que tem condição de me retornar valores muito grandes para o meu caixa. Ele tem que ser bem remunerado, ele tem que ser remunerado por atingimento de metas. O Grêmio tem que ter um conceito de meritocracia. Foi contratado para desenvolver determinada tarefa, tem meta para cumprir, não cumpriu, está fora, vai se buscar outro profissional que cumpra. O Grêmio não pode eternizar pessoas que não se mostrem absolutamente capacitadas e qualificadas. Projeto de gestão nós temos. Temos um projeto trabalhado há muito tempo, desde 2008, melhorado em 2012 e agora muito mais ampliado, trabalhado por quase 100 pessoas, divididas em comissões que estudaram a exaustão todas as áreas do Grêmio. Muito obrigado. Nada. Doutor Romildo, 2 minutos para o senhor. Eu acho que essa é uma questão de organização extremamente importante. Em primeiro lugar, o Grêmio já tem executivos. O Grêmio tem o seu executivo financeiro, seu executivo patrimonial, seu executivo de futebol, seu executivo do quadro social, tem o seu executivo das questões contábeis. O Grêmio tem o seu executivo administrativo. O Grêmio possui, na verdade, uma estrutura nesse sentido. Claro que falhas existem. O Grêmio está buscando exatamente agora fazer a apropriação dessa estrutura, toda ela através do software comprado através da SAP. A SAP nada mais é do que a regularização, a junção, a organização e a perspectiva de fazer todo o controle do inventário, do estoque, do financiamento, do conhecimento, de tudo aquilo que significa a gestão do Grêmio, com apropriação de informações por todos aqueles que estão no processo e também a informação daqueles que estão sendo agentes desse processo, com todos os conhecimentos e operando com conhecimento de tudo aonde tudo acontece. Nessas condições nós vamos avançar muito nesse sentido. E esta questão é uma questão muitas vezes de atitude. Eu, por exemplo, sou a favor da profissionalização compartilhada. Eu não sou a favor da questão meramente burocrática de um clube. Eu não sou a favor da questão que se busca isso, se busca aquilo e acha que tudo está resolvido, porque na verdade nós temos uma cultura interna para resolver, temos que aprender com a cultura interna do clube, temos que fazer os objetivos serem cumpridos com as pessoas que estão lá ou buscando de fora, mas eu não prescindo dos abnegados, eu não prescindo de quem tem vínculos com o clube, eu não prescindo dos profissionais, das inteligências, das competências, das pessoas que efetivamente têm compromissos com o clube enquanto torcedores e também dedicados ao clube, que eles possam contribuir de uma maneira muito efetiva, muito decisiva e muito importante para o clube. Eu quero desenvolver um projeto profissional que não seja burocrático, que não seja apenas aquela coisa assim de falar da burocracia e esperar o resultado da eficiência da competência sem emoção. Eu quero que as pessoas do Grêmio, os processos políticos do Grêmio estejam envolvidos através dos abnegados também. A partir de agora, vocês terão 10 minutos para debater entre vocês, questionar um ou outro a partir de agora. Bom, primeiro assim, é evidente que não dá para prescindir do político, da emoção e da paixão. Por isso que nós, presidente, 6 vice-presidentes, o vice-presidente de futebol, somos os apaixonados e os entes políticos, que irão ditar a política de acordo com a história, com o conceito do clube, a ser aplicado pelos executivos. Eu sei que o Grêmio tem executivos hoje em todas as suas áreas, mas os executivos do Grêmio não são cobrados por absolutamente nada. Se as coisas não dão certo, eles continuam lá. Não se modifica nada. Não se faz cobranças efetivas de um profissional como deve ser em qualquer grande empresa, como eu imagino que deva ser. O SAP, que é realmente uma ferramenta extremamente moderna de gestão, ele isolado como ferramenta, se não tiver um profissional capacitado para inserir os elementos e para manusear a ferramenta, ela vai se tornar inútil. Como qualquer programa. Né? Como qualquer programa. Nós tivemos agora, na gestão, há 2 anos, o projeto que foi oferecido no Avançar Juntos,
O projeto que foi referido como sendo um projeto que tinha sido gestado há 2 anos era o projeto do José Galó, o projeto do Remy Accord, ao qual se dizia muitos elogios. Esse projeto, Romildo, e tu sabe disso, ele não foi aplicado durante a gestão. E tanto não foi que agora tu estás falando que o que tu aplicarás será o planejamento estratégico. O planejamento estratégico que é de 2003, que foi atualizado em 2010 e de lá para cá não sofreu nenhum processo de organização. 2011. Em 2010 para 11 e 12, né? 2011. Não, mas vamos lá, estamos debatendo, pode falar. Se tu vai entrar nesse assunto, esse assunto é um assunto extremamente importante para o clube debater, porque o orçamento do Grêmio não é de 300 milhões, o orçamento do Grêmio não está beirando os 200 milhões. É uma coisa que seria importante a gente fazer a correção. Não são as informações que eu tenho pelo Conselho Deliberativo e pelo Conselho Fiscal. Não, tu pode entre pegar... 250 e 300. Tu pode pegar o balancete do ano passado e tu vai verificar que isso não foi verdadeiro. Não é esse o valor. O ano passado chegou na faixa de próximo de 200 milhões e esse ano possivelmente nós não teremos também essa arrecadação de 200 milhões. Então, na verdade, não são 300 milhões. Mas o que nós temos hoje no planejamento do Grêmio, na estrutura do Grêmio, além dessas questões que tu coloca, nós temos uma situação extremamente delicada para qualquer planejamento. Nós temos uma situação extremamente difícil de enfrentar quando chega no final do mês, tu não tem os recursos necessários para fazer o cumprimento de todas as obrigações. Fiscais, tributárias, previdenciárias, fundiárias, contratos de trabalho, salários, custeio, tudo isso. Não tem planejamento que resista a isso. O verdadeiro programa de governo que nós temos que enfrentar é sanear esta rotina deficitária, essa rotina problemática. Nós temos que vir para a realidade do clube e estabelecer os conceitos e estabelecer as atitudes que nós temos que fazer e tomar para resolver, em primeiro lugar, a estabilização financeira. E feita a estabilização financeira, nós vamos conseguir fazer exatamente o que tu está dizendo. Qualificar, estabelecer uma relação de segurança para os funcionários, para os atletas, para os fornecedores, criar uma dinamização de tal ordem no clube que se faz... E eu acho que o primeiro passo a ser enfrentado, sabe onde é que é? Está na compra da Arena. Mas, Romildo... E além disso, só para complementar meu raciocínio, depois eu te... Ela está na compra da Arena, porque o equipamento vai formalizar a possibilidade de nós fazermos toda a repactuação da migração, vamos ter a condição de explodir um grande plano, fazer um grande plano de sócios adquirentes da Arena, de sócios compradores da Arena e chegar à meta de buscar os 10 milhões por mês, onde o sócio é, na verdade, o pagador, o ativo e aquele agente mais importante de fazer o clube ser o adquirente daquele estádio. E aí sim nós vamos ter a estabilização financeira. Não é a questão do custo da Arena, não é a questão de nada disso, é como o equipamento pode gerar novas receitas para o clube. E eu estou convencido que esta compra e esse encaminhamento que o presidente Fábio Costa está dando, do qual nós seremos seguidores absolutamente fiéis, caso ele não conclua até o final do seu mandato, da sua gestão e aquisição, nós seguiremos exatamente na mesma linha, será a perspectiva concreta de otimizar completamente o estádio e fazer as receitas que hoje nós estamos necessitando. Romildo, eu tenho convicção que se tivesse sido aplicado aquele projeto construído pelo Galó, com a capacidade que ele tem, se o projeto tivesse sido aplicado, eu não tenho nenhuma dúvida que o Grêmio estaria numa situação financeira melhor. Eu tenho certeza absoluta disso, porque conheço a capacidade e a competência do Galó e do Remy Accord, que também é outro grande profissional. Acontece que sem projeto não se gera receita. O Grêmio tinha tido todas as condições de fazer geração de receitas e estancar a dívida. O Grêmio perdeu mais de 12 mil sócios desde a entrada dessa gestão até agora. As questões da Arena não têm relação direta com isso. O Grêmio cresceu a sua dívida 47% líquida. Isso, trabalho apresentado agora pela BDO, tirando o valor da Arena. 47% líquido, foi o clube que mais cresceu a sua dívida no Brasil no ano de 2013. O clube que mais cresceu a sua dívida. Isso tem a ver com maus investimentos e com a incapacidade de geração de novas receitas. E quanto é que formou de ativo de jogadores? Mas não tinha? Tu pode ter formado ativo de jogador, mas a tua dívida continua tendo crescido 47%. Como é que tu justifica que a marca do Grêmio valorizou praticamente 33% nos anos de 2013 a 2014? E não foi aproveitada para geração de receita, Romildo. Como que não? A marca não foi. O Grêmio hoje arrecada 19 milhões por mês de novos produtos. O Grêmio não fez uma ação de marketing. Com os licenciamentos. Tinha sido prometido o seguinte, que a partir do momento que o novo aditivo fosse assinado, nós teríamos a promoção de novos projetos de sócio que estavam prontos. O aviso no anúncio foi disso. Nós já estamos agora com o projeto de sócio e ele será lançado imediatamente. Ele não veio até agora.
Até agora. O Grêmio teve... Porque estamos esperando a aquisição da Arena que virá. Mas, Romildo, mas foi dito que seria apresentado imediatamente logo após a assinatura. O que foi dito naquela oportunidade é que o passaporte azul não atrapalharia mais novos projetos de sócios. Os projetos de sócios estão lá e serão oportunamente lançados, e principalmente na oportunidade da aquisição da Arena, quando eles terão perspectiva de muito mais sucesso. E outra... Nós não estamos falando de apenas um contingente de 5, 10, 15, 20 mil pessoas, nós estamos falando de um contingente de mais de 100 mil novos sócios. Romildo, o Grêmio é uma marca fantástica, claro, e eu concordo contigo, é uma grife mundial, e o Grêmio não soube gerar receitas em cima dessa grife mundial. Eu acho que nós podemos aproveitar as receitas de grife muito mais do que até hoje nesses 111 anos aproveitou. Exatamente. Mas muito mais profundamente. Porque nunca houve projeto de gestão. Mas nós não vamos desconhecer que nós estamos desse tamanho também, porque tiveram 111 anos de homens que trabalharam lá dentro. Mas é evidente que tem que ser agradecidos, fantásticos. 111 anos de presidentes que construíram uma história vitoriosa daquele que para nós é o maior clube desse mundo. Isso é uma coisa que nós não temos nenhuma dúvida com relação a isso. E eu não estou aqui dizendo que o clube renascerá e que ele sai do zero a partir da minha gestão. Eu tenho noção exata de que o clube só é o que é graças aos grandes presidentes que passaram durante esse período. Isso é evidente. Tu sabe que eu vou te dizer uma coisa assim Se não fosse o terceiro aditivo, essa questão dos sócios, nós estaríamos pagando hoje, ou não teríamos pago, estaríamos lá consolidando uma dívida de 40 milhões no ano de 2003 por conta da cessão onerosa, que o presidente Koff evitou, de mais depois do ano seguinte de mais 12 milhões, e que o Grêmio conseguiu acertar, ajustar isso através exatamente desse terceiro aditivo, que o Grêmio conseguiu, de certa forma, manter a sua soberania por conta exatamente dessas atitudes do presidente Fábio Koff. O Grêmio gastou... Agora eu te pergunto... 250 milhões de reais em 20 meses no departamento de futebol e nós não ganhamos nada. Sim. Certamente esse valor aqui poderia ter sido utilizado de outra forma. Nós crescemos 47% a nossa dívida, isso fora a questão Arena. Mas tu quer discutir futebol desde logo? Inclusive com as pessoas que te assessoram, que te ajudam, que tiveram também o papel no futebol, e discutir as posturas, ou tu quer discutir o futebol do Fábio Koff? Nós vamos discutir todos. Eu estou falando de valores. Nós estamos falando de valores. 250 milhões de reais em 20 meses. Essa dívida de 47% cresceu por muitas circunstâncias e nós não soubemos gerar receita. A compra da Arena, da gestão, que eu concordo contigo, é muito importante para o Grêmio. Nós sermos donos do nosso próprio negócio, tu poder baixar o ingresso a R$5 para lotar, fazer o que tu quiser, acho fantástico e maravilhoso. Mas não é essa a melhor reforma, não é essa a melhor solução. Não, eu estou querendo te dizer que ser dono da gestão é maravilhoso. Claro. Mas nós temos que saber, e tu sabes disso, porque eu já te ouvi falar sobre isso, que nós vamos ter que gerar uma grande receita para fazer frente ao valor que vai ser algo em torno de 60 milhões de reais que nós vamos ter que bancar entre compra e assunção da gestão do estádio. Então nós voltamos ao círculo vicioso aquele de termos capacidade de gerar receita, de dar vida para a Arena, de fazer aquele shopping que está lá funcionar. Me diga assim, 40 segundos, candidato. De uma maneira objetiva, qual é a receita para gerar mais receita que não for essa dos sócios que eu disse? Marketing. Marketing já está gerando bastante e poderá gerar muito mais, evidente. Mas com o estádio na mão, aí nós podemos fazer muito mais receitas com o marketing a partir disso. Quando nós formos falar sobre o marketing, eu vou te mostrar quantas possibilidades a gente tem de gerar receita. Eu vou te mostrar outras também que tu não conhece. Tá bem, ótimo. Muito bem. Terminado aí com 9 minutos e 45 segundos, essa segunda parte do debate entre os candidatos, são 8 horas e 50 minutos, mais um intervalo. Na volta, mais debate entre os candidatos Romildo Bolzan e Homero Bellini Júnior. Muito bem, estamos de volta com o nosso Esporte na Boa especial, debate entre os candidatos à presidência do Grêmio, Homero Bellini Júnior e Romildo Bolzan Júnior. São 8 horas e 54 minutos. Vamos para o próximo tema do nosso debate. Muito bem, feito o sorteio. Relação com torcidas organizadas, em especial a geral do Grêmio. Casualmente, este tema quem pergunta é o apresentador. Candidatos, que tipo de relacionamento vocês terão com as torcidas organizadas e, como foi citado, em especial com a geral do Grêmio, até devido aos últimos incidentes que aconteceram, entre eles a punição na Copa do Brasil por parte do Grêmio. Como o candidato Homero foi que iniciou respondendo no último bloco, inicio com o senhor 2 minutos, Dr. Romildo Bolzan Júnior. Bom, eu particularmente acho que esse exagero de comportamento de torcidas organizadas que levaram prejuízo ao clube, isso é absolutamente inaceitável.
eu não tenho pauta, não tenho espaço, não tenho conversa, quando a premissa dessa discussão é exatamente o debate ou então o exemplo de mau comportamento em prejuízo do clube. Não aceito isso. Acho a torcida organizada, as torcidas organizadas um grande fator de estimulação, de entusiasmo, de manifestação, pode ser de apoio, às vezes também pode ser de vaia, pode ser um fator de colocar o clube, de incentivar os atletas. Isso tudo para mim é válido. Agora, no momento em que começa a briga, no momento em que começa a provocação, no momento que começa um ato que vai causar prejuízo ao clube, inclusive em relação à situação de perder mando de campo, ou então que gerando briga cria uma situação de lá sair ferido para o hospital, sair machucado, intervenção da brigada, esse tipo de comportamento, ninguém, absolutamente ninguém no estádio concorda, aplaude ou quer. Eu não vou ser condescendente, não vou financiar torcidas, não vou pagar torcidas, não vou patrocinar braço político de torcida nenhuma para fazer parte do clube, não vou patrocinar qualquer situação que crie constrangimento a partir de um comportamento que venha rigorosamente prejudicar o Grêmio. Esse tipo de comportamento não tem absolutamente nenhuma condescendência comigo, não vai ter absolutamente nenhuma perspectiva. Agora, se quiserem construir um projeto com a marca do Grêmio, com a capacidade de fazer as suas próprias manutenções, de fazer a estimulação e promoção do clube, e quiserem fazer, na verdade, sua autogestão e sua autossustentação, o Grêmio será parceiro para isso. Agora, para arruaça, para briga, para situações belicosas, para fazer o desenvolvimento de brigas dentro do estádio, esse tipo de comportamento para mim não está absolutamente à altura de quem quer torcer pelo Grêmio. Ok, candidato Romildo Bolzan Júnior, candidato Homero Bellini Júnior, 2 minutos para o senhor. Cristiano, eu serei o presidente da torcida do Grêmio, não de uma torcida ou de uma facção de torcida. Torcida em clube de futebol é solução, não é problema. Se eu achar que torcedor é problema, eu fico em casa, não tenho o menor direito de postular a presidência de um clube da grandeza do Grêmio. A torcida do Grêmio é uma torcida que se caracteriza por ser uma torcida que não cansa de apoiar. Está sempre apoiando o clube. Esse é o histórico da torcida do Grêmio. Foi feito um projeto agora dentro do Conselho Deliberativo, que eu acho um projeto extremamente importante e que nós iremos encampar, que é o retorno do departamento auricular. Para o torcedor mais antigo que está nos ouvindo, o departamento auricular existiu durante muitos anos do Grêmio, foi extinto, acredito eu, há uns 15 anos aproximadamente, e é um departamento que deve congregar, coordenar, fiscalizar, cobrar, punir todas as torcidas organizadas do clube. Acho que uma das coisas imperiosas, importantes de serem feitas é atrás da goleira no setor da geral, porque geral é um setor do estádio, onde deveriam caber 8 mil pessoas e hoje cabem aproximadamente 5 mil pessoas. Aquele setor é um setor onde fiquem apenas sócios. Se mantém um valor menor de mensalidade, porque afinal aquele é um setor popular, mas um setor onde só possam entrar sócios. Por que isso é tão importante e tão fundamental? Em todos sendo sócios, à medida que houver qualquer problema, qualquer bagunça, qualquer deslize comportamental, essa pessoa será identificada e qualquer badeireiro hoje é identificado na arena por força das câmeras que lá existem e que monitoram esses maus torcedores. Eles serão identificados e serão punidos dentro daquilo que o Estatuto do Grêmio prevê, como o Grêmio fez, por exemplo, com a menina Patrícia. Foi a primeira vez que houve uma punição de um torcedor. Houve N desmandos de torcidas durante esse período todo. Ok. Muito obrigado, candidato Homero Bellini Júnior. Bom, vocês candidatos terão agora até 10 minutos para debater. Daqui a pouco, vocês, a partir de agora. Essa questão da torcida, sabe que quem vai salvar o Grêmio não somos nós, é a torcida do Grêmio. Quem vai dar condições do Grêmio sair dessa situação que hoje se encontra de dificuldades e de fluxo de caixa é exatamente o torcedor. Quem vai conseguir estabelecer o Grêmio do tamanho que ele deve ser é a torcida, porque nós vamos demandar à torcida exatamente as nossas necessidades e pedir que ela colabore se associando ao clube, criando todas as condições para que ela possa ocupar a arena no seu assento a partir da sua aquisição, com os 55 mil assentos vendidos para a torcida, prever o check-in, criar as condições do sócio do interior, enfim, eu defino até mais. Eu acho que a torcida organizada deveria ser associada.
Acho que a torcida organizada poderia fazer uma forma associativa, que ela se reúna em grupos, contribua com o clube, tenha o seu acesso garantido a partir daí, possa torcer com esse tipo de situação e um viés extremamente importante, fazer o cadastro das torcidas a partir desta condição, porque aí nós teremos a identificação, porque nós não estamos trabalhando aqui a questão da torcida em caráter geral, nós não estamos trabalhando aqui a torcida do Grêmio, nós estamos discutindo, sabe quem? Uma minoria que foi responsável por uma extrema dificuldade que o Grêmio viveu, que foi uma eliminação na Copa do Brasil, um fato específico, mas o fato mais grave foi exatamente o seguinte, sabe qual foi o seguinte? Aquela situação daquelas cantorias que criaram um constrangimento e uma provocação ao Grêmio, não à sua direção, ao Grêmio. Depois tivemos mais, aquela afronta terrível ao Fernandão no Beira-Rio, quando cantaram aquela situação absolutamente desaprovadora. Não se faz aquilo. Aquilo tem braço, aquilo tem autoria, aquilo nós sabemos quem foi que fez. E aquilo tem um braço político no Grêmio. Tem um braço político. E aquele braço político do Grêmio entrou exatamente na sua chapa. Aquele braço político do Grêmio entrou com o seu venda. Aliás, a revista Placar, nesta semana, fez uma matéria exatamente falando sobre isso. A revista Placar deu ao MGI essa condição de ser o braço que permitiu que esse braço da torcida absolutamente briguenta do Grêmio, aquela torcida arruaceira do Grêmio, tivesse um braço político e criasse uma perspectiva de poder. Acho que nós temos que colocar as coisas nesses seus devidos lugares, viu? Sem dúvida, concordo contigo. Porque eu não sou contra a participação política da torcida nessa condição de organizada, mas eu sou contra permitir, não é possível que isso aqui aconteça, que esses torcedores sejam o braço da arruaça, da violência, da briga, da provocação e, acima de tudo, o braço daquilo que possa prejudicar o clube. Romildo, tu fala às vezes de um jeito como se tu não pertencesses a essa gestão, que tu pertences desde o início, porque tu parece desconhecer algumas coisas que são óbvias da política do Grêmio e recente. A torcida que entrou no Conselho Deliberativo no ano passado, porque a grande maioria dela tinha entrado em 2010 e não tinha nada a ver com a MGI. Quem entrou ano passado, tu conhece o Grêmio Imortal, tu participa da política do Grêmio, e tu conhece o Marcos Hermann, que é teu companheiro atual de gestão e é teu vice-presidente para a próxima gestão. A aliança, e óbvio que tu sabe disso, tu talvez tenha te esquecido agora ou te equivocado, a aliança feita ano passado foi feita entre Grêmio Independente e Grêmio Imortal. Mas o Grêmio Imortal... o número 2 da chapa era Marcos Hermann. O Grêmio Imortal... Concordou, anuiu... Só para te lembrar também, o Grêmio Imortal está conosco nessa eleição. Esse braço político da Geral votou contigo nessa eleição. Da onde que votou comigo? Mas no Conselho Deliberativo? Os 107 votos vieram da onde? Eu não vou te nominar os 10 independentes que votaram em mim, porque o segredo da urna... Agora eu sei que agora nós sabemos perfeitamente que a estatística partidária... dentro do Conselho Deliberativo indicou que aqueles votos tiveram dono, tiveram unanimidade de votos e foram orientados e votaram exatamente enquanto grupo político nesse sentido. Tu é um grande debatedor, mas tu não vai conseguir distorcer fatos. Eu não estou distorcendo fatos, eu estou dizendo, eu estou constatando, apenas por uma questão de ordem, só para garantir a palavra do doutor Homero. Eu estou dizendo o seguinte, o Grêmio Imortal, que pertence à atual gestão, que tem Marcos Hermann na vice-presidência e que continuará na tua gestão. E com muito orgulho. Mas eu é um grande, querido amigo e não estou dizendo nada que deponha nem contra o Marcos Hermann e nem contra o Grêmio Imortal. Eu estou repondo a verdade dos fatos. A coligação era Grêmio Independente e Grêmio Imortal. Eles estavam coligados e a eles... Mas em síntese, eu quero dizer uma coisa. A eles veio se unir a torcida, o Grêmio da torcida, que envolve alguns da Geral. Se houvesse algum desconforto da atual gestão quanto a isso, certamente o Grêmio Imortal teria se retirado e certamente o Marcos Hermann não seria o número 2 da chapa. Eu sei que a nossa votação de 107 no Conselho pegou muitos de surpresa. Eu sei. Agora, a gente sabe, nós sabemos as várias questões políticas que ocorreram na situação e que geraram algumas dissidências. Lamentavelmente, não vou poder te referir.
O número de votos que fizemos eu lamentavelmente tivemos uma situação absolutamente de confirmação. Nós tivemos não sei 5 votos, por exemplo, que eram 4 nulos e 1 em branco. Mas os nossos eu não votos sei são identificar quem confirmados. são. Eu posso te dizer o seguinte... O excesso de votos aí foi pra ti, não foi pra mim. Pô, mas que bom. Que bom. Mas esses votos são da geral. Eu quero saber... Quando eu digo isso, eu quero saber, Alberto, ter esses excessos de votos de novo no dia 18. Eu quero saber os compromissos que tu assumiste com eles a partir desses votos. É isso que eu quero saber. É isso que eu quero dizer aqui. Porque eu tô numa posição muito clara a respeito disso. Primeiro, que tu é que estás dizendo que os votos da geral vieram para mim. Primeiro é tu que está dizendo isso. Segundo, se vieram, voto eu não tenho como controlar. Cada um apoia quem bem entender. O que eu posso dizer é o seguinte, não há nenhum compromisso nosso com a geral. Acabei de dizer no início, eu sou presidente da torcida do Grêmio. Na nossa gestão jamais existirá subsídio a torcedor. Jamais existirá. Mas o teu pessoal que estava no governo lá anteriormente é o que é responsável pelos subsídios. O pessoal que estava no governo... O Antônio Vicente Antônio Vicente Martins era vice-presidente da gestão. Por várias vezes foi responsável por isso. Qual foi a capacidade que tu tiveste de interferir em várias coisas sendo vice-presidente? Quem detém o comando... Se tu tá com questões delegadas, tu pode fazer. Não, mas é que talvez... eu não sei como é que é agora na gestão, porque eu não participo. Sim, mas eu quero sei dizer que o seguinte, em gestões anteriores, o Grêmio sempre primou pelo presidencialismo. Vamos trabalhar por conceitos antigos de presidencialismo. Coisa que não haverá na minha gestão. Vamos trabalhar, a gestão será sem muito subterfúgio, sem muito diz que diz, sem muito lero-lero. Vamos para as questões concretas. O subsídio foi feito por não vamos ser hipócritas também. Não vamos criar uma situação bastante diferente aqui do que é na realidade que nós conhecemos como funcionamento do clube. Hipocrisia é tu dizer que eu botei a geral lá dentro quando ela entrou junto com o vice-presidente teu. E que hoje está comigo. Isso é hipocrisia. E que hoje ela está contigo. Não, tu que está dizendo que ela está comigo. Eu estou dizendo não. Tu que está dizendo. Ela acabou de fazer uma manifestação pública declarando isenção e neutralidade. Depois de ter votado em ti. Não, isso é tu que tá dizendo. Tá bem. Isso é tu que tá dizendo. Sim, o voto é secreto, ele tá na urna. Eu sei, por exemplo, de várias pessoas que votaram em mim e não declararam publicamente. Várias pessoas. E por razões óbvias eu não posso dizer quem elas são. Mas eu sei de várias. Nós sabemos, tu também sabe. Recíproca é verdadeira. É óbvio. Claro. Não, eu posso te garantir que no MGI não teve ninguém que não tenha votado em mim, assim como no Nação Tricolor não teve ninguém que não tenha votado em mim. Os nossos movimentos são coesos. Não, os nossos movimentos são coesos. Os nossos movimentos são coesos. Esse é um dos problemas que nós temos, viu, Homero? Essa tua visão partidária do clube. Eu, particularmente, sou daqueles que defendo os valores do clube. Essa tua visão de que os meus são coesos, isso é coeso, é tudo meu, eu faço isso de uma maneira... Não, em absoluto, como não é isso que eu tô dizendo. Para todos acaba sendo uma conversa meio factual. Não, mas não é isso que eu tô dizendo. Eu acho que nós temos que estabelecer as contradições não a partir exatamente das nossas dificuldades, mas sabe de quê? A partir dos valores do clube. Nós temos que resgatar os valores do clube, aquelas coisas que são importantes. A gente tem que ter unidades mínimas, tem que fazer uma agenda mínima. A gente tem um trabalho muito importante para fazer depois dessa eleição. Concordo. Que nós temos que estabelecer a unidade política do clube, aquilo que for possível. E a unidade política parte de quem ganha. Quem ganha tem que ter a humildade de chamar. E eu também. Aliás, já conversei com todos os movimentos políticos claramente sobre isso. Tive uma reunião extremamente profícua com o Movimento Grêmio Vencedor, por exemplo, que é um dos balizadores da atual gestão, onde nós já estabelecemos esse critério de composição. Eu concordo contigo, acho que essa multifaceta do Grêmio, esses ódios que pululam, não levam a lugar nenhum. É extremamente nefasto. Concordo plenamente contigo. Isso tem levado o Grêmio a uma imagem extremamente complicada. Por quê? Porque a torcida não gosta, a torcida torce para um time, a torcida torce para o clube. Perfeito. Quanto mais as lideranças divergirem de uma maneira às vezes pueril, às vezes pequena, de baixo valor e de baixo nível, essas coisas não são produtivas. Eu concordo. O que eu disse só é o seguinte: quando eu falo da coesão, da coesão dos movimentos que eu estou representando, é porque eles acreditam no que estão fazendo. Sim. Eles acreditam no projeto e acreditam na pessoa que está levando esse projeto adiante. Por isso que eu te digo que naquele grupo não há traição. Não, que bom. Há fidelidade absoluta. Que bom que tu tem essa segurança. E tu é um homem de partido, tu sabe, partido se faz em cima de fidelidade. Tu sabe disso. Nesse caso eu já não sei mais nada. Bom. Muito bem, senhores, 10 minutos se passaram. Esse foi o terceiro tema envolvendo aqui o debate entre os candidatos Romildo Bolzan Júnior e Homero Bellini Júnior. Intervalo e voltaremos. Já temos mais 3 temas pela frente, entre eles o futebol. Muito bem, estamos de volta com o nosso Esporte na Boa, especial debate com os candidatos à presidência do Grêmio, 9 horas 14 minutos.
Vamos para o quarto tema de 6 temas escolhidos aqui pela casa. O quarto tema, olha, acho que é o mais esperado do ouvinte. Conceito de futebol profissional e também envolve aí diretor executivo. Este tema, a pergunta foi gravada, conceito de futebol profissional, por Jason Lisboa. Boa noite, candidatos. O Grêmio está aqui em São Paulo para esse jogo de amanhã contra a equipe do Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Estão representando a direção o diretor executivo Rui Costa e também o ex-presidente Duda Cref. Foi aprovado em conselho e está retornando para o ano que vem a figura do vice-presidente de futebol, cargo que será assumido caso vença a chapa da situação pelo atual presidente Fábio Koff. O que os candidatos acham sobre esse retorno desse cargo político de vice-presidente? E no caso de Romero Bellini vencendo, o cargo será ocupado também por Antônio Carlos Maineri. O último a perguntar e iniciar foi o doutor Romildo, correto? Oi. E agora, então, iniciamos os 2 minutos com o doutor Romero Bellini. Eu pessoalmente acho que o retorno da nomenclatura de vice-presidente de futebol é uma coisa muito mais simbólica do que qualquer outra coisa. Mesmo que essa alteração não tivesse sido feita dentro do Conselho Deliberativo, quando eu apresentasse o Antônio Carlos Maineri, eu iria apresentá-lo como vice-presidente de futebol. Na verdade, o cargo ocupado é de vice-presidente de futebol, ele tem estatura dessa monta. A nomenclatura, na verdade, pouco importa. O conceito é óbvio de profissionalismo dentro do futebol. Talvez nós tenhamos margem hoje até para 2 tipos de executivo dentro do futebol. Um executivo que seja aquele que conhece mais mercado, que vai atrás de jogadores, que aprofunda a pesquisa, e um outro executivo que seja aquele executivo real dentro de vestiário, que faça o meio campo. E nós temos no mercado hoje do futebol brasileiro executivos diferentes para esse tipo. Eu não vou fazer nenhuma avaliação sobre nome de diretor executivo, tenho profundo respeito pelo Rui, é um querido amigo, fui eu que levei o Rui para o departamento jurídico do Grêmio em 2002, acho que está fazendo um trabalho muito positivo, não há qualquer razão para comentar sobre a figura do executivo de futebol. Eu acredito num futebol que tenha conceito claro, definido e tenha convicção. Não acredito em futebol sem convicção. Essa gestão que o Romildo participa, nos 2 últimos anos, teve 4 treinadores diferentes. Nenhum deles tem nenhuma identidade entre eles. Isso, para mim, denota falta de convicção na gestão do futebol. Eu tenho certeza absoluta que o Maineri, por todo o trabalho que vem fazendo ao longo desse último ano, especialmente já se preparando para a assunção a esse cargo, viajando, conhecendo outros meios, falando com várias pessoas, está completamente preparado e atualizado para poder inserir dentro do departamento de futebol aquilo que a gente precisa. Muito bem, candidato Romero Bellini. Agora os 2 minutos, candidato Romildo Bolzan. Olha, futebol é a finalidade do clube e para mim a cultura e o conceito e também a forma de fazer futebol. O Grêmio é um dos poucos clubes brasileiros que tem esse nível de identidade. Nós tivemos na contratação do Filipão, na identificação sua com o presidente Fábio Koff, exatamente essa recomposição definitiva da nossa verdadeira cultura de fazer futebol. Futebol, para mim, é feito por homens, mas não são apenas jogadores que jogam bola, são jogadores que têm uma capacidade de se relacionar, de conviver, de ter família, capacidade de ter uma situação extra-campo de cidadania e que isso vai se refletir exatamente no campo. Comprometimento é o conceito mais importante. Não basta para nós formar um time que seja um time desconexo da realidade das coisas, desconexo de tudo. Futebol para nós é exatamente a nossa capacidade de integrar os conceitos de emoção, competitividade, eficiência, capacidade de vencer, cidadania e bola. No momento que se faz isso, nós fizemos um time absolutamente vencedor. E nós já temos para a próxima gestão exatamente quem vai fazer isso de uma maneira muito importante, que é o presidente Koff, que é o Duda Cref, que é o Filipão que estará conosco, que é essa comissão técnica, e criaremos então
nesta projeção de futebol que estamos fazendo nesse momento, com as categorias de base, mais alguns reforços, mais uma situação de complemento de plantel, um time extremamente competitivo. Eu sou daqueles que quero futebol para vencer, sim. E as questões que nós temos hoje aqui é uma questão muito simples de comparação. Eu quero ter o vice-presidente de futebol, o presidente Fábio Koff. Eu não quero ter na vice-presidente de futebol o Antônio Carlos Maineri. Eu quero ter na vice-presidente de futebol, juntamente com ele, o Duda Crefe. Eu quero ter, na verdade, uma estatura política que dê condições do Grêmio estar absolutamente equipado do ponto de vista dos respaldos necessários para fazer um futebol absolutamente competitivo. Muito bem. A partir de agora, 10 minutos para que os candidatos debatam sobre o conceito de futebol. Ocorre que durante os 2 anos da gestão que tu participa, Romildo, as coisas no futebol não aconteceram. Muito orgulho, quero te dizer. Não, mas eu não tenho nenhuma dúvida. Muito orgulho. Não, mas porque eu estou convencido que a minha gestão, sabe o que fez? Não, Romildo, manteve a soberania do Grêmio. Manteve a soberania do Grêmio. Não foi daqui tu participava, não foi daqui teu grupo participou. Nós estamos falando sobre futebol. Então, vamos lá. Sobre futebol, a gestão que tu participou de 7 competições até agora, sem vencer nenhuma, não ganhou nenhum Grenal em 2 anos, e eu concordo contigo, acho que time do Grêmio tem que ter cara de Grêmio, tem que ter identidade de Grêmio, tem que ter capacidade de indignação, não pode aceitar derrota, que foram as características vitoriosas de toda a nossa história. Não foi, por exemplo, o que eu vi no Grenal que nós tomamos de 4-1. Mas tu parece colorado. Não, tu tá bem louco. Tu tá parecendo Romildo, quem gosta de falar daquele Grenal é colorado, se não é? tem uma coisa... Quem parece que gosta de falar daquele Grenal é colorado. Sincero, eu acho que tu não é. Não, mas tu tá fazendo força pra fazer... Eu tenho absoluta que não uma sou. Transmissão E tu não vai conseguir me fazer essa provocação. Eu sou um torcedor do Grêmio que não vi nessa diretoria capacidade de indignação com um Grenal de 4-1 que foi vexatório. Eu era um dos torcedores que saía chutando tudo de indignação. E eu queria ouvir da minha diretoria uma entrevista no final do jogo que dissesse o seguinte: nós estamos envergonhados, não são eles, não é o grupo de jogadores que está fora. Tu parece colorado, esse discurso é de colorado. Ô, Romildo, isso não vai colar pro torcedor que tá ouvindo, porque o torcedor que tá ouvindo sofreu junto comigo. Claro, mas todos nós sofremos, não pensa que foi só tu que sofreu. Todos nós sofremos. Esse teu discurso de capacidade de indignação, ele tem que sair do papel, ele tem que se refletir dentro do campo. E nessa gestão tu acha que o presidente Koff não é um presidente indignado? Eu não tô falando a maior indignação do presidente Koff, sabe qual foi? Romildo, foi ter o peito de dizer que a Arena não é do Grêmio e agora vai comprar. Fábio Koff, sabe, essa é a maior indignação. O homem do futebol dessa gestão. Eu estou falando ele era o presidente dessa do clube? Gestão. Eu estou falando dessa gestão. Eu não vi no futebol dessa gestão. Essa gestão foi vice-campeão do Brasil, essa gestão conseguiu recuperar a base, essa gestão está colocando uma perspectiva de planejamento e terceiro lugar. Claro que sim. É por isso que quando tu fala em Grenal, não é para ser ganhar Grenal, é necessário, claro que é importante, mas eu quero ganhar títulos também, e é nesse sentido que nós estamos buscando a presidência do Grêmio. Se eu não ganho nem Grenal, eu não vou ganhar título. Eu quero ganhar títulos. Eu quero ser campeão do mundo, eu quero ser campeão da Libertadores, eu quero ser campeão... Não, eu não sou colorado, tu sabe disso, e o torcedor que tá me ouvindo sabe disso. Faz o discurso do colorado. Não, eu não faço, não. O torcedor sabe disso. Tu tá incentivando o torcedor do Colorado a continuar tocando flauta naquilo que não é mais verdadeiro. Eu não sou uma pessoa... Não, é verdadeiro. O Grenal foi 4-1, lamentavelmente. Claro eu não sou uma pessoa... não sou uma pessoa que subestima a inteligência do torcedor do Grêmio que tá ouvindo. Ele sabe muito bem o que eu tô falando e tá entendendo perfeitamente bem. Isso é muito claro. O Filipão não tá bom pra ti? Mas eu não estou discutindo o Filipão. Mas é futebol agora. E o Filipão não era o treinador. O treinador era o Tite. Mas o Tite negou o convite e aí veio o Filipão. Onde é que está a convicção do futebol? Quem é que te disse isso? O treinador sempre foi o Filipão. Não. O treinador... Aliás, o treinador era o Filipão. Era o treinador quando o Koff assumiu há 1 ano e meio atrás. E por que não veio o Filipão? Porque ele já estava na seleção, né, doutor? Não te lembra? Não. Não. Esqueceu que ele foi treinador da seleção? No momento do Luxemburgo. No momento do Luxemburgo... O presidente Koff custou a definir o Luxemburgo. O presidente Koff custou a definir... E o Filipão naquele momento não estava na seleção. Ele estava naquele momento o Filipão não estava na seleção. Já estava convidado. Ou tu acha que o treinador já estava convidado? Não, Romildo, me desculpa. Mas eu estou te dizendo isso. Tu não quer receber essa informação? Se tu não quer receber essa fala, eu vou dizer como informação. O que eu estou dizendo aconteceu. Tá, e o Tite não foi procurado agora, então? Agora? Agora, antes do Filipão. Não, o Filipão foi o primeiro a ser procurado. Mas... Então a imprensa toda está equivocada, porque ela anunciou que era o Tite. Tu acha que tudo que a imprensa diz é verdadeiro? Não, eu não acho. Eu tô só dizendo então que a imprensa está equivocada. A imprensa às vezes pode especular. Então ela estava equivocada. Sempre foi equivocada. O treinador da primeira hora sempre foi o Filipão. O Tite não foi procurado e a imprensa está equivocada. Mas nós tivemos 4 especulou, e é direito dela.
que não tinha... Não, óbvio, a imprensa faz isso e a gente sabe disso. Claro. Agora, nós tivemos 4 treinadores que não têm nenhuma identidade comum. Mas o Filipão não tá eles. bom pra ti hoje? Mas eu não tô discutindo isso, o Filipão vai ser o meu treinador. Tá tudo certo, não tem nenhum problema quanto ao Filipão. Eu não tô junto com o a Emerson, qualidade. junto com o Emerson na tua direção? Qual é o problema? Bom, os dois são desafios públicos. Desafios Os dois são desafios públicos? Olha, Não. Mas não, não negue a realidade, por favor, não negue essa situação. Se alguém que disse publicamente que estava descontente e estava desafeto, que não conversa com o Filipão, não, é o Emerson. Ele não disse isso. Mas então, ele não disse isso. Ele não disse isso. E a imprensa também não disse isso. A imprensa não distorceu. Quem está distorcendo é tu. Eu não estou distorcendo, isso é um fato. O Emerson disse notório, a respeito de um fato havido em 2002, portanto há 12 anos, que na ocasião ele ficou magoado com aquilo. Por que ele falou agora, há 6 meses? Tu convida ele pra tua direção e quer manter o Filipão? Quem quer o quê? Tu convida ele pra tua direção e quer manter o Filipão? Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Como que não? Mas não vai ser dirigente. É o homem mais nítido do futebol na tua direção, é ele. Alguém que quer ser vice-presidente do Grêmio tem que ter a noção exata. Tem que ter a noção exata que o Grêmio é maior do que pequenas questões pessoais, questões havidas há 12 anos e que nós só não sentaram para resolver porque tomaram caminhos profissionais distintos. Distintos, um foi para um país, outro foi para o outro. Pessoais e das bobagens. Também acho contigo. Isso eu concordo contigo. Então, tu tá concordando comigo que se houve há 12 anos uma desavença, ela é superada em respeito ao que pro Grêmio é muito melhor, e pro Grêmio é muito melhor continuar o Filipão. Claro que sim. Então, ele vai continuar conosco. Tá tranquilo, tem problema. Então, acho que a situação nesse sentido tá clara e transparente. O Emerson vai ser fundamental como vice-presidente da nossa gestão. O Emerson vai permitir fazer uma coisa que o Grêmio não faz há 12 anos. O último amistoso que o Grêmio jogou fora da América do Sul foi no ano de 2002, em Lisboa, na inauguração do Estádio da Luz. E aqui, Romildo, não tô obviamente fazendo uma questão a essa gestão. Eu estou falando de 12 anos. Quantas gestões se passaram e o Grêmio não teve capacidade de levar o seu nome para fora da América do Sul? Olha, o Grêmio, isso é um escândalo. Como eu não entendo o que tu está dizendo. O Grêmio tem que jogar os campeonatos brasileiros, ganhar os campeonatos brasileiros e ganhar também. É isso que nós temos que buscar. Tá. Jogar fora é uma consequência. Agora eu quero te dizer o seguinte. A divulgação da marca, quero te dizer, fazer dinheiro. A divulgação da marca Grêmio conseguiu, por uma acumulação de valores, não por jogar fora, por um conceito de clube, por tudo que acontece, ela hoje vale no futebol brasileiro, para efeitos de rendimento, 478 milhões de reais. Ela subiu 33%. Mas então tu tá me dizendo que a divulgação do Grêmio fora daqui não é bom pro clube? Não, claro que é ótima. Então... O que eu tô te dizendo é que acumulou valores no clube foram exatamente estas questões do Brasil. Primeiro se ganha aqui, primeiro está aqui. Nós somos um clube que acumula valor. Vamos jogar fora, vamos jogar agora. Se tu quer fazer uma gestão para excursionar, desde 2001, tu quer fazer uma gestão para excursionar? Não disse isso, Romildo. Se tu quer fazer uma gestão para excursionar, tudo Romildo, bem. Nós não ganhamos no Brasil. Vamos fazer um clube nós não ganhamos no Brasil desde 2001. Desde 2001. E em 2002 foi o último amistoso feito fora da América do Sul. As coisas não são excludentes. Tu quer fazer um clube de excursão? Ao invés de fazer uma temporada em Londrina, nós podemos fazer nos Estados Unidos. Ou tu desconhece o crescimento do mercado americano, ou tu desconhece que o mercado da Índia hoje é um mercado multimilionário. Vamos sair, vamos a China. Vamos jogar 2 jogos e voltar. Mas, bom, vou te dizer, eu quero divulgar minha marca fora daqui. O Grêmio disputou. O Grêmio é a marca. Então tu acha que o Real Madrid e o Manchester United estão errados? O Grêmio é uma das marcas mais valorizadas no futebol brasileiro e também no Mundial. O Grêmio foi um clube que disputou 2 campeonatos mundiais, 2 finais. E tu quer viajar, fazer excursão? Isso, Romildo? Mas o Grêmio há quantos não anos joga, isso? É claro que há quantos anos. Então... E estamos aqui exatamente para nos indignar com isso e buscar a perspectiva de fazer de novo. Mas as coisas não são excludentes. Claro que o Real Madrid, o Manchester, o Barcelona, nós temos muito mais coisas para fazer do que isso. Mas isso é geração de receita, Romildo. Tu sair fora e levar o teu nome é geração de receita. Sabe o que gera receita? É campeonato. É que nós temos que buscar um time ganhando em campo e campeonato. É isso que dá receita. Não é fazer 2 joguinhos fora. Campeonato, renda de campeonato, premiação de campeonato. Fazer, na verdade, a perspectiva de... Isso é que dá receita pro clube. É botar o torcedor dentro do estádio. Isso é que dá receita pro clube. Tudo dá receita pro clube. Agora, fazer nós poderíamos ter gerado receita. Eu só quero te dizer que tu tá pensando muito pequeno para as coisas que dizem respeito ao futebol. É só isso. Eu acho que não. Acho que o conceito é muito maior. Acho que eu tô pensando... Não, mas o meu conceito é de ganhar tudo. Tá bem, tá bem. Então, vamos lá. Essa gestão não ganhou em 2 anos. Vamos lá, então. Não, nós estamos debatendo. Eu respeito o teu ponto de vista, que é divergente do meu. Não é divergente, são complementares. Não é o fim da coisa. Eu tô no outro processo. É que tu entende que não é importante a divulgação do Grêmio fora daqui. Como que não?
Não, tu falaste, mas o Grêmio já é, por conta dessa gestão e a divulgação que o Grêmio fez, nós vamos amplificar isso, uma marca que cresceu e acumulou valores muito mais do que acumulou nos últimos tempos, nos últimos 2 anos. Então tá bem. Se isso agrega coisa, o Grêmio não excursionou. Agora, se o Grêmio excursionar, aumentar mais 100%, melhor ainda. Então tá bem. Então fica com a tua excursão. O seu valor é excursão, fica com a excursão. Não, o valor também é excursão. O negócio é outro. O negócio é formar time, é ter uma comissão técnica competente, é ter um treinador que vai fazer a política do clube, porque eu tô satisfeito com o Filipão, não sei se tu tá. Não, mas eu já disse quando o Grêmio contratou o Filipão, o Filipão em final de julho, nesta mesma emissora, tu disseste que talvez não fosse o momento. Mas, Romildo, mas não há problema quanto a isso. Uma entrevista há pouco tempo, fazendo críticas imensas ao nosso centroavante Barcos. Como é que tu, sendo presidente, vai entrar no vestiário e encarar o centroavante? Eu disse que ele deveria talvez fazer um pequeno momento de retiro para buscar sua melhor forma física. E depois disso, o que eu penso dele? Um grande jogador de futebol. Esta minha avaliação eu faço como dirigente em qualquer lugar, perfeito, em qualquer momento. Foi exatamente a referência que tu tem todo o direito, e foi exatamente a referência que eu fiz ao Luiz Felipe. É um grande treinador, o maior treinador da história do Grêmio. Entendia que ele tinha tido 2 jogos na Copa do Mundo. E depois complementa na sua direção o desafeto dele. Não tem nada que ver isso, tu sabe disso. É a mesma coisa, o Barcos deu uma resposta aqui, ele não gostou do que tu disseste dele. Isso faz parte do jogo. Muito bem, muito obrigado. O quarto tema, que foi aí o conceito de futebol profissional e diretor executivo. Vamos ao intervalo. Na volta, o quinto e penúltimo tema. Não é o último, calma, tome uma aguinha, tem mais 2 ainda. Intervalo e voltaremos. 9h33, estamos de volta com o Esporte na Boa, especial debate dos candidatos à presidência do Grêmio, Dr. Romildo Bolzan Júnior e Dr. Homero Bellini Júnior. O próximo tema a ser debatido será relação Grêmio, Arena e OAS. E a pergunta que vai ser feita pelo comentarista Carlos Guimarães. Boa noite, candidatos. A minha pergunta é sobre a relação entre Grêmio e a Arena OAS, a gestão do estádio do Grêmio, e como que os senhores pretendem lidar e trabalhar esta relação no mandato, caso os senhores sejam eleitos. Muito bem, pergunta do Carlos Guimarães. Por isso que ficou um vazio lá, né? Mas foi de poucos segundos. Bom, agora inicia o Dr. Romildo. 2 minutos, Dr. Romildo. Só queria para finalizar outro bloco, porque eu acho que a gente falou pouco de futebol e de conceito, acho que a gente estabeleceu um debate aqui da importância que o futebol vai ter exatamente na estatura que nós estamos dando para ele, com o aceite do presidente Fábio Koff fazer a sua vice-presidência e fazer a administração do futebol do Grêmio. Eu acho que, se tratando do presidente mais vitorioso, mais importante, mais qualificado, com mais títulos que o Grêmio já teve, o presidente Fábio Koff será um elemento extremamente importante na gestão do futebol do ano que vem. Sobre as relações Grêmio, Arena e OAS, eu espero que se conclua a negociação. Eu estou esperando que o Grêmio seja o adquirente da operação. O terceiro aditivo avançou bastante nessa questão. O Grêmio já pôde lançar o patrimônio por inteiro, tanto o terreno como a edificação. O Grêmio já tem essa situação resolvida do ponto de vista do terceiro aditivo. O Grêmio já melhorou, então, portanto, seu balanceio, sua capacidade patrimonial. O Grêmio melhorou, inclusive, a avaliação do Estádio Olímpico, mas o mais importante que vem pela frente está na nossa capacidade de gerir o estádio inteiramente. Ou seja, o Grêmio, dono da sua própria casa, a nossa casa, a casa dos gremistas, a casa que nós teremos, então, a identidade e o sentimento de pertencimento pleno para que todos nós possamos o que temos que fazer o que temos que fazer. E ali tem várias propostas por consequência. Por exemplo, essa relação com a AES seria praticamente desaparecida, porque o Grêmio seria o gestor do estádio, e a estruturação jurídica da administração, a questão da contaminação ou não com o Grêmio, seria um aspecto a ser observado quando do encaminhamento do projeto, para que isso não sofra uma questão talvez de uma duplicidade de gestão, mas que a estruturação jurídica da gestão permaneça talvez independente do próprio Grêmio, mas os recursos, porque o Grêmio será 100% dono dessa empresa, isso virá junto, exatamente quando da compra, quando da aquisição, vai ter esse tipo de discussão, porque essa discussão é extremamente importante para nós termos a administração do estádio, não só profissionalizada, mas também uma administração do estádio que possa ter independência, atitudes, conservação, a previsão de geração de lucros e também toda a sua manutenção. Dr. Homero Bellini Júnior, 2 minutos para o senhor. Acho que a compra da gestão, eu já disse isso, é algo extremamente importante para o clube. A compra da gestão da Arena não é tarefa dessa gestão, de uma gestão. Qualquer gestão que assuma o Grêmio,
obviamente, quer o melhor para o Grêmio e fará o melhor para o Grêmio. A negociação é sempre do clube, é da instituição, não é de uma única pessoa. Até porque os interlocutores da OAS, que estão à frente desse negócio, nós também temos com eles uma ótima relação, então qualquer negociação não sofrerá qualquer problema de dissolução de continuidade. E nós temos claro que a Arena é a nossa casa e pode ser muito mais a nossa casa já no presente. Nós, inclusive, estamos fazendo uma coisa, a festa de encerramento da nossa chapa na quarta-feira da semana que vem será na Arena. O recado claro que a gente quer passar para o torcedor e para o associado é que a Arena já é nossa no presente. A Arena é a nossa casa já agora. Nós queremos valorizar a Arena e queremos fazer com que ela gere receita para o clube. Eu tenho convicção que a compra da gestão é imperiosa, é importante, que nós temos capacidade de levar essa negociação e concluí-la. Agora, se por qualquer circunstância desse meio de caminho, por força dos valores envolvidos, o clube entenda, leia-se, o conselho deliberativo do clube entenda, porque nenhuma gestão poderá decidir isso isoladamente por força do montante envolvido. Nós teremos que saber caminhar por um local que faça com que a gente gere receita. Se o Grêmio se mudar para a Arena, como finalmente agora está se modificando e assumindo como sua casa, para que o torcedor também acredite que a Arena é sua casa. A Arena é a casa do Grêmio, é a casa do torcedor, e todos nós, eu, o Romildo, tenho certeza absoluta, queremos aquele estádio pulsante. A gente não quer ir para um teatro, a gente não quer ir assistir peça de teatro na Arena. Candidato. Muito bem, a partir de agora, os candidatos terão até 10 minutos para debater o assunto Arena Grêmio OS. Você sabe que eu acho essa discussão extremamente palpitante, sabe? Eu acho que essa discussão é uma discussão que vai não só nos emocionar, mas vai nos levar para grandes desafios. Eu particularmente acho que o Grêmio comprando a Arena, e vai ter que comprar, eu vejo a perspectiva do nosso futuro e da expectativa da criação de novas rendas exatamente passa pelo equipamento adquirido. Eu não vejo como o Grêmio não faça campanha de sócios se não tiver a Arena com o sentimento de pertencimento do clube. Eu acho que o Grêmio pode buscar esse objetivo de 10 milhões de reais, talvez até mais, na busca de novos sócios, preparando essa campanha, preparando esse projeto, preparando essa situação nos cálculos atuariais, quer dizer, estabelecendo esse patamar de 10 milhões, se der mais, vamos precisar de mais 50 mil, de mais 100 mil, de mais 200 mil sócios. Vamos criar essa condição para ter 100% ocupado pela Arena, da ocupação da Arena pelos sócios do Grêmio. Vamos fazer os cálculos atuariais, rebaixar talvez, buscar os sócios que estão desativados, ativá-los novamente, enfim, repactuar a migração de modo que nós possamos fazer a despesa muito mais correta, quer dizer, não vamos talvez em jogos menores abrir o estádio inteiro, criar toda aquela estrutura, porque vamos descontratualizar o anel superior. Então o Grêmio pode talvez racionalizar a despesa em relação ao próprio custo da Arena, e acho que o Grêmio, sendo dono da Arena, nós vamos ter condições de fazer às vezes os camarotes integralmente, melhorar as questões das locações comerciais, melhorar a questão do aproveitamento de tudo aquilo que diz respeito ao aproveitamento pleno da Arena. Acho que o Grêmio tem que voltar, vocês vão fazer uma festa social lá, tomara que vocês já possam comemorar a aquisição da Arena nesse dia também, seria uma coisa extremamente importante, porque daí já comemoraríamos o que o presidente Fábio Koff resolveu, por conta da sua atitude política, comemorar a aquisição da Arena na festa que vocês vão fazer lá. E aí o Grêmio poderia perfeitamente transformar uma situação que está caindo de madura na Arena, quando a gente vai, por exemplo, na festa de aniversário do clube e faz aquela enorme festa, o Grêmio poderia ter um viés de renda a partir das atividades sociais. O Grêmio poderia ter nisso. Tu fala em excursão, o Grêmio também poderia fazer outra renda, exatamente criando um aproveitamento pleno da Arena de locação de áreas, para que se possa acontecer isso. Eu estou convencido que o sócio vai comprar e vai pagar a Arena nessas novas formas associativas, levando em conta o sócio do interior, o sócio adquirente da Arena, o sócio das modalidades da torcida organizada, o sócio mais jovem, o sócio, enfim, todas as modalidades que pudermos crescer. Eu estou convencido que a Arena adquirida, em vez de ser um projeto de custos, um projeto de dificuldade de pagamento, será a nossa redenção econômica. Eu acredito piamente nisso, e é por isso que a nossa relação com o estádio tem que se dar nesse nível. E com a AS, nosso sentimento respeitoso. Fizemos um negócio. E, evidentemente, o sentimento respeitoso que temos por conta desse negócio, agora, com o pertencimento pleno da Arena, nós vamos, evidentemente, aproveitar as experiências que eles tiveram e melhorar na nossa gestão. Bom, eu repito, e é absolutamente óbvio o quanto o presidente Fábio Koff avançou nisso, mas eu repito que a compra foi dele, né? Eu repito que a compra da gestão
é uma compra da instituição clube. Ela não é de uma diretoria única, ela é da instituição. Se por um acaso essa gestão não conseguir concluir a compra da Arena, nós iremos concluir a compra da Arena. Não tem nenhum problema. Isso é interesse do clube, e interesse do clube vale para nós e óbvio que vale para ti. Tá sempre acima dessas questões de quem fez, quem pouco importa. Agora, acho que o Grêmio, independente de toda essa situação, nós temos 173 camarotes. Só 47 foram locados em 2013. Se tinha um objetivo de em 2014 locar mais 19, isso não foi obtido. Nós tínhamos condição, apesar de todas as dificuldades que nós reconhecemos, nós tínhamos tido condições, poderíamos ter feito, gerado uma série de outras receitas, dar vida para a Arena. Eu quero uma Arena que o associado venha do interior, o torcedor venha do interior, que ele chegue lá às 10h30, 11 horas da manhã, que ele vá a lojas, que ele faça compras, que ele saia dali a 1h da tarde, vá fazer a sua refeição num belo restaurante e que depois ele saia para fazer o tour dentro do estádio, que ele possa permanecer na Arena por 5, 6 horas e que aquilo seja o programa de toda a sua família durante um dia. O Grêmio não evoluiu nisso. O Grêmio não se mudou para a Arena. O Grêmio não transformou a Arena na sua casa. A Arena tem um conceito de multiuso. Essa festa que nós vamos fazer lá, que vai ser uma festa para 500 pessoas, o Grêmio poderia ter feito, sei lá eu, quantas, milhares durante esses 2 anos. O Grêmio fez um show na Arena, que foi o show do Roberto Carlos. Mas não é o Grêmio que faz, é a Arena que loca. O Grêmio não participa disso. Sabe que a gestão do estádio não é do Grêmio hoje em absolutamente nada. O Grêmio não comete essa heresia, não comete esse erro. O Grêmio não faz a gestão do estádio, o Grêmio não faz festas lá. Isso é locação da própria Arena Porto Alegre. E o Grêmio tem participação disso, e o Grêmio tem 2 nomes. O Grêmio tem 2 nomes indicados. Aliás, a gestão da Arena não é do Grêmio. Aliás, ela é compartilhada. Mas o Grêmio não tem poder de decisão da vida administrativa. O Grêmio tem 2 nomes, que era o Duda e o Marcos Almeida. Que era o Duda e o Marcos Almeida. Não faz assim, que daí não é verdadeiro. Agora nós tiramos o Duda. Eu não sei até se já foi indicado um nome para assumir o Duda. O Grêmio tem que dar vida para a Arena. Aquele é um estádio magnífico e nós temos que saber gerar receita. Eu estive lá agora para olhar as instalações novas, que são da sala da presidência, dos departamentos todos do clube, e o torcedor precisaria ter a noção exata do quão fantástico é aquele equipamento todo. Mas só para te ajudar aqui, o Grêmio já está em boa parte lá. O Grêmio, em setembro, inaugurou a nova central administrativa, que tu tivesse possibilidade de conhecer, a inauguração da nova central de administração dos sócios, já está na Arena. O Grêmio inaugurou a loja do Grêmio Mania, a loja pequena, porque terá uma outra na frente. Em obras, né? O Grêmio fez lá o departamento consular. O museu já se mudou para lá? O museu vai estar previsto para 2015 agora. Em outubro de 2014 nós vamos inaugurar a grande loja da Grêmio Mania no estádio, pelo lado oposto, da onde foi inaugurada a outra, e também a inauguração da nova ouvidoria, que também está prevista agora para esse mês de outubro. Mas estamos indo, tu está dizendo que parece que o Grêmio não está lá dentro. Não. O Grêmio está lá dentro. É que nós estamos indo. É que nós estamos em outubro de 2014. O Grêmio já deveria ter assumido essas coisas há muito mais tempo. E por conta de quê? Por conta de uma renegociação do terceiro aditivo que beneficiou todas essas questões para o Grêmio, por conta inclusive dessa repactuação que melhorou muito a vida do Grêmio e criou o protocolo para nós fazermos a aquisição da Arena. Eu concordo que esse terceiro aditivo... Esta é a realidade que nós enfrentamos. Mas é que as coisas não são excludentes. Essa é a realidade que nós as coisas não são excludentes. Eu concordo que o terceiro aditivo foi positivo e aliás, fui eu que peguei a palavra no Conselho Deliberativo do Grêmio. Eu, oposição, fui eu que peguei a palavra e defendi que o aditivo era salutar e precisava ser assinado. Porque eu tenho a exata consciência do que é relevante e importante para o clube. Não se faz oposição ao clube, à instituição, se faz eventual oposição à gestão. No que a gestão vai bem, a gente tem que concordar. E o terceiro aditivo era salutar. Sabe quando é que saiu o habite da Arena? No mês de março. Nós estávamos com ele provisório até então. Tá. E, então, no mínimo, só para te saber. No mínimo, confiando plenamente no que tu está me dizendo, e não tem nenhuma razão para discordar, no mínimo desde março nós já teríamos condição de ter assumido mais coisas dentro da Arena. Então, volto a dizer, é um equipamento fantástico, gerador de imensas receitas, e acho que o Grêmio titubeou, acho que o Grêmio podia ter tentado caminhar paralelo, ao mesmo tempo em que havia a divergência que tinha que haver,
que tinha que haver com a OAS, e óbvio que tinha que se ser duro na negociação. Haviam algumas coisas que se tinha que caminhar em paralelo com o interesse. Olha, várias colocações, várias repetições, muitos conteúdos, pouca prática, pouca realidade. A realidade do Grêmio é que nós tivemos essa capacidade de fazer essa renegociação. Estamos próximos de comprar. A partir dela é outro Grêmio, é outro projeto, é outra vida, é outra perspectiva. Mas essa é a realidade das coisas. Qual é o plano B? Nós vamos comprar. Não, mas e se não conseguir? Mas eu estou te dizendo, nós vamos comprar. Nós vamos comprar e vamos fazer da Arena um verdadeiro instrumento da perspectiva da sustentabilidade do clube. Isso eu não tenho nenhuma dúvida, todos nós podemos fazer. O que eu quero te dizer? A Arena só tem esse nível de discussão hoje, sabe por quê? Porque há praticamente um ano e meio atrás o presidente Koff fez a seguinte posição: a Arena não é do Grêmio. O presidente Koff foi responsável por uma atitude que somente a visão de estadista, somente a visão de um homem que tem a perspectiva das coisas de longo prazo e também a visão de enxergar muito mais longe do que outros enxergam, de começar esse processo de renegociação. O presidente Koff foi responsável, e graças a Deus que o presidente Koff conseguiu ser o presidente neste período, porque se nós não tivéssemos o presidente Koff, nossa soberania do clube estava absolutamente Eu vou te dizer, aniquilada. acho que a renegociação foi salutar, mas acho que a frase foi equivocada. Acho que a frase naquele momento não foi adequada. Se tu tivesse ouvido as manifestações dos representantes da OAS sobre as posturas do presidente, que foi absolutamente digno em nome do clube, respeitando o presidente e vendo que era um grande debatedor, um grande negociador, tu não estarias dizendo isso que está dizendo agora. Não, o presidente Fábio Koff foi o maior estrategista, o maior legado que o presidente Fábio Koff vai deixar nessa gestão, por conta desses 2 anos, o maior legado vai ser a Nós não estamos divergindo disso. E sabe qual é o legado que ele vai deixar o ano que vem? Nós não estamos divergindo disso. Títulos, porque ele vai se dedicar integralmente ao futebol. Nós não estamos divergindo disso. Eu tanto te disse que fui eu que defendi o terceiro aditivo dentro do Conselho Deliberativo. Perfeito. Fui eu que defendi. Muito bem. Vamos ao último tema do debate, faltando aí 14 minutos para as 10. O último tema do debate é dívida do clube médio e curto prazo. Como pagar? A pergunta é do produtor, repórter João Vitor Ferreira. Candidatos, qual o valor da dívida do Grêmio atualmente? E como fazer para pagá-la? Isso pode ser resolvido a médio ou curto prazo? Inicia agora, nesse último tema do debate, o candidato Homero Bellini Júnior. Olha, a dívida do Grêmio atualmente eu qualificaria quase como impagável. Nós temos uma dívida que cresceu 47%, uma dívida que teve custos com o futebol em 2013 de 161.447.000 reais, um endividamento no ano de 2013 de 276 milhões de reais, informação essa da BDO, que é fonte mais do que fidedigna, fonte absolutamente indiscutível, e nós precisamos angariar receita. Eu até estou surpreso, Cristiano, que me parecia que uma das coisas mais fundamentais para que nós discutíssemos aqui era planos de marketing. Porque eu não vejo como gerar receitas maiores se não for em cima de projetos claros e efetivos de marketing, que foi para mim uma das coisas que também faltou nessa atual gestão. Com uma dívida dessa monta, que cresceu como cresceu por força dos investimentos equivocados feitos no futebol, especialmente no ano passado, nós temos que investir profundamente na marca do Grêmio. Nós temos alguns conceitos que são fáceis. O nosso projeto, e eu concordo com o Romildo, ele é simples, é um projeto simples. Ele não é mágico, ele não é miraculoso, ele não oferece coisas fantásticas, ele apresenta ideias, conceitos fáceis de serem executados, absolutamente fáceis, basta vontade política. Nós acabamos de participar agora de uma Copa do Mundo, onde uma das coisas que mais rendeu elogios foi a chamada FanFest. Em todas as cidades sedes nós tínhamos a FanFest, que enchia com milhares de pessoas presentes só para assistir os jogos no telão. O Grêmio não pode fazer FanFest? O Grêmio não pode jogar sábado como jogou aqui na Arena contra o São Paulo com 55 mil pessoas e fazer uma FanFest em Santa Rosa, Santo Ângelo, Uruguaiana? Quantas pessoas se colocaria? Ok, candidato. Muito bem. Doutor Romildo, 2 minutos. Olha, a dívida do Grêmio é uma dívida perfeitamente administrável. Eu particularmente defendo esse encaminhamento que a nível nacional está acontecendo do Proforte, onde
faria uma readequação das dívidas tributárias, embora o Grêmio esteja absolutamente em dia com o time mania. O equacionamento do Proforte vai gerar para o Grêmio talvez uma economia na troca dos indexadores na ordem de 40% do valor da dívida, que está aproximadamente em torno de quase 90 milhões de reais a dívida tributária fiscal previdenciária. Isso está negociado e o Grêmio poderia fazer dali uma equalização melhor, porque o prazo também de pagamento dessa dívida seria na ordem de 25 anos, o Grêmio poderia trabalhar melhor essas questões. Quanto aos custeios de financiamento, eu acho que o Grêmio pode zerar essa questão a partir de uma situação de chamada dos credores e observar uma relação da seguinte ordem: olha, vamos estabelecer o nosso passivo e vamos estabelecer o nosso comportamento daqui para frente. Passivo ajustamos com algumas receitas e daqui para frente estabelecemos as nossas relações com os pagamentos organizados com as seguintes receitas e principalmente com a receita que vamos gerar na Arena de 10 milhões de reais a partir do quadro social, buscando esse equilíbrio orçamentário. E depois, isso sim é fundamental, o Grêmio não é um grande clube devedor. A maior dívida que o Grêmio herdou está praticamente voltada para o ano de 2002, 2003, quando o presidente Guerreiro era presidente, saiu de uma dívida de 25 milhões para 140 milhões. E o Grêmio administra essa dívida de lá para cá. E esta questão é uma questão extremamente delicada, porque se o Grêmio, de certa forma, perdeu uma questão de capacidade de investimento, o Grêmio administra essas dívidas exatamente com essa capacidade que teve de fazer a execução das suas receitas e levar o clube até o presente momento. Acho que os efeitos que temos dessas questões estão muito sérios até hoje, mas é um clube perfeitamente administrável, a sua dívida não é absolutamente incompatível ou impagável, é uma dívida absolutamente normal. E em termos de futebol, se fôssemos ter que comprar o Ronaldinho, então aí sim, aí talvez pagando aquele salário que estávamos prevendo comprar, talvez a responsabilidade do futebol é que fosse grande. Candidato. Muito bem. A partir de agora, 10 minutos para o debate entre os candidatos. Não compramos o Ronaldinho, mas compramos o Cris, o Wellington, o André Santos, pagando salários milionários, vieram aqui, fizeram um estágio por 1 ou 2 meses e foram embora, e alguns deles a gente teve que continuar pagando salário até hoje. Mas fizeram festa, né? A dívida do Grêmio a festa. A dívida do Grêmio é de 191 milhões em junho de 2013. O déficit do ano de 2013 foi de 80 milhões 52 negativos. Milhões, 50 Agora, milhões. Diga a verdade. 52 milhões. Informações dos relatórios contábeis constantes do Conselho Deliberativo. Aqui, eu não quero te desautorizar dessa maneira, mas tu vai procurar atualizar os seus relatórios, que o déficit do ano passado foi de 52 milhões. Até porque tu sabe... Até porque tu sabe disso, tu é um homem extremamente elegante, e a deselegância que tu tinha para cometer comigo, tu já cometeste ao me chamar de colorado, que tu sabe que para homens da nossa grandeza e do nosso gremismo não pode haver ofensa maior. Não cheguei a te chamar de colorado de um modo direto, mas eu disse que tu defendia as teses do colorado. Quem tem a postura que tu tem é colorado. Bom, tu me desculpa, isso que eu disse. Eu acho que tu tá mantendo mas a claro grosseria e sendo deselegante. Claro que tu não é colorado, mas é um gremistão. Eu tenho história de Grêmio, né, Romildo? Eu tenho desde 2002. Desde 92, tu não conhece a minha história de Grêmio. Melhor ainda, então. Desde 92, aliás, eu também trabalhei na gestão do presidente Fábio Koff em 93 também. Eu tenho uma história de Grêmio de 22 anos. Aliás, segunda-feira agora, segunda-feira eu fiz 22 anos. Não, eu graças a Deus, eu tenho a humildade e capacidade de aprender em qualquer circunstância, nas boas e nas ruins. Eu não tenho esse grau de arrogância. Mas enfim, eu continuo falando dos projetos. A FanFest, tu vai fazer em qualquer lugar, bota telões, tu vai botar 2, 3, 4, 5 mil pessoas. Tu vai vender com a maior facilidade do mundo patrocínio. Qual é a marca de cerveja que não vai querer associar, de refrigerante, de salgadinho, seja lá do que for? Tu faz um Grêmio on the road, tu leva todo um caminhão com produtos do Grêmio para vender, tu leva uma unidade móvel do quadro social do Grêmio, tu vai associar quantas pessoas, tu vai vender produtos do clube, mas tu vai acarinhar o associado do interior, tu vai valorizar o associado do interior. Tem N coisas que podem ser feitas. O Grêmio pode divulgar sua marca junto a shows de rock, junto a piquetes, junto a festivais de nativistas. No aeroporto, quando chega uma Copa do Mundo? Foi no aeroporto, aliás... Tá de parabéns o marketing. Foi uma grande iniciativa do marketing. Pra te ver, né? Não é terra arrasada, né? Não é terra arrasada. Mas em 2 anos essa foi uma grande iniciativa. Eu não tô aqui para dizer que tá tudo equivocado. O que tem que ser elogiado, tem que ser elogiado. Como eu elogiei a mudança de rumo na categoria de base, elogiei o trabalho do Davi. Eu tenho noção absoluta que há acertos, é óbvio, é evidente que sim, Romildo. Qual é a gestão que não tem acertos e não tem coisas ruins? Agora,
Tu tem que fazer projetos específicos. A gente acredita que a mulher é uma geradora imensa de retorno financeiro para o clube. Tu podes destinar projetos. Nós criamos agora uma diretoria específica com a Elizabeth Predosa Ribeiro para os interesses femininos, para o interesse da mulher, preocupados também com a questão dos portadores, das pessoas com deficiência, preocupados com as questões sociais do clube. O Grêmio tem hoje o IGT, que faz um trabalho magnífico com a Luciana Crefe, que obviamente vai continuar à frente do IGT, vai ter ainda mais ampliada a condição de desenvolver com brilhantismo o seu trabalho social. O Grêmio tem que ampliar as suas atuações nas áreas sociais. Um clube da grandeza do Grêmio tem que também auxiliar. O Grêmio tem que se aproximar do Humaitá. O Humaitá é a casa do Grêmio. O Grêmio tem que auxiliar aquela comunidade carente, aquele bairro que necessita tanto de auxílio. Tem que se aproximar, tem que fazer escola, enfim, tem que fazer o uso dessa grande marca, desse grande nome. Esse conceito FanFest, Grêmio on the Road, essa aproximação com festivais de música nativista que são próprios do nosso estado, com os piquetes em CTGs, são coisas fáceis de serem feitas e todas elas arrecadadoras de receita, e receita que pode ser muito importante para o dia 20, que é o dia que o Grêmio faz o pagamento dos seus salários, das suas remunerações, porque eu entendo perfeitamente bem a dificuldade que é. Eu também já estive lá, como tu estás hoje. Todo mundo fala de fora e é muito bonito, mas quem está lá, quando está chegando o dia 15, 16, 17, 18, 19 e tu tem que pagar no dia 20, é que sabe onde aperta o sapato. Eu tenho a exata noção disso, sei perfeitamente disso. O Grêmio tem capacidade de geração de receita, as histórias e capacidades de criação de coisas para o marketing são fantásticas e por isso acho que o projeto é tão importante. Tá bem, estamos vivendo uma fase, uma declaração extremamente burocrática, estamos inventando toda a roda. Olha, eu vou te dizer o seguinte, o Grêmio tem que enfrentar a realidade, Berini. O Grêmio tem que enfrentar a realidade. A sua realidade é uma realidade que o Grêmio não consegue estabelecer ainda um bom planejamento por conta da falta de receita. Nós recebemos uma situação que a avaliação, por exemplo, da aquisição da Arena, da aquisição da transição que a Arena do Olímpico para a Arena, esses primeiros momentos foram mal dimensionados no projeto. Nós não temos ali uma situação que ficou clara. Nos venderam uma facilidade, nos venderam uma situação que o Grêmio teria uma transição com receitas, e o Grêmio não tem essa transição com receitas. O Grêmio vive um fato, o Grêmio tem que imediatamente conseguir estabelecer condições de novas receitas. Pode ser no marketing, pode ser ali, pode ser em outras situações. Esse é o debate que temos que fazer. Pois bem, vamos fazê-lo. Agora, só vamos conseguir sair dessa situação com a aquisição do estádio, tendo perspectivas de fazer exatamente um processo novo. Então todo esse discurso é bonito, é bacana, é um discurso amplo, é um discurso aberto, tal, mas vamos botar os pés no chão. Os pés no chão é que nós temos fatos estratégicos muito mais importantes para fazer. Mas, Romildo, mas a criação de uma FanFest, por exemplo, o que ela tem de relação com essa circunstância? Nada, não tem custo absolutamente clube, nada. Eu não estou discutindo o que tu está dizendo. Eu estou te dizendo que nós temos coisas muito mais profundas para debater. São coisas muito mais importantes que nós temos pela frente. Nós temos coisas muito mais significativas. Mas geração de receita é importante. Claro que é importante, e para mim a geração de receita tem que ser em grande volume e mais o que puder agregar. Mas eu concordo. E aí o que acontece? Qual é a solução mais rápida? É buscar no sócio, buscar no trabalho do sócio, buscar na vinculação do sócio, buscar na emoção do sócio, buscar na compra. Mas a FanFest é agradar o sócio, é associar o maior número de pessoas. Mas é agradar o sócio também, criar as condições do Grêmio ter marca, por exemplo, na hamburgueria, é condições também de abrir na Rua da Praia uma grande mega store, de criar o símbolo do Grêmio, de fazer um departamento de varejo. Tu pode fazer as grandes e as pequenas. Um departamento de varejo no Grêmio, de modo que ele possa ser vendedor dos seus produtos de modo direto, como acontece com todos os grandes clubes do mundo. O Grêmio pode ser, na verdade, um vendedor de arenas virtuais. O Grêmio pode ser um vendedor de hamburguerias, como está acontecendo hoje com o marketing do Grêmio. O Grêmio pode criar várias formas. O que tu está dizendo não é excludente de uma da outra. O Grêmio já faz isso hoje. O que eu faz muito menos do que poderia, né, Romildo? Mas acontece que estamos num processo de transição e vamos cada vez fazer mais, e podemos agregar todos esses conceitos. Mas é que a transição, uma coisa não tem nada a ver com a outra. O que importa nesse momento, eu quero te dizer o seguinte, o que importa é que nós temos os focos corretos. Quais são os focos corretos no meu entendimento? O foco correto é gerar as grandes receitas para equilibrar a receita o orçamento do clube a partir da compra da arena e do quadro social. E depois, fortalecer cada vez mais o futebol. Sabe qual é o grande marketing do clube?
Sabe qual é o grande marco? Ganhar título. Ganhar título. Concordo contigo. Time forte, Também time acho. vencedor. Também aí acho. o céu é o limite. Também acho. Não, e é isso que nós isso. temos que ter no horizonte. Mas eu concordo. Se é para fazer fanfest, não ganhamos título mas se nós não tivermos capacidade de fazer no campo aquilo que temos que fazer, mas estamos chegando nessa fase com a política mudando. Mas não chegamos. Nós estamos em transformação. Não ganhamos nada. Tu fizeste. Não ganhamos nada. Mas tu tivesse pessoas que tiveram na gestão passada 2 anos atrás. Com um orçamento de futebol de 2,5 milhões. O orçamento de futebol do ano passado foi 10 milhões e esse ano é 7 milhões. O orçamento lá foi 2,5 milhões. 10 milhões dá pra fazer chover em futebol. Mas é evidente nós não que dá ganhamos pra fazer, nem com 10 milhões. É evidente que dá pra fazer chover. Não e ganhamos. O time era tão competitivo quanto o de hoje, não era? Olha, aquele time chegou em final de turno do Campeonato Gaúcho e ganhou um turno. O time esse de 10 milhões do ano passado não chegou nem a final de turno do Gaúcho. E perdeu o campeonato em casa. E perdeu o campeonato em casa. Mas não tomou 4-1, em casa. né? Mas perdeu o campeonato em casa, né? Não, perdeu o campeonato em casa, mas ganhou um turno do campeonato. Ganhou um turno do campeonato. Ano passado, com 10 milhões... Essa coisa acontece com todo mundo. Vamos falar grande do Grêmio. Mas eu tô falando grande. Vamos pensar grande no Grêmio. Eu quero geração de receita. Vamos gerar pequena, receita média e grande. Nós não estamos conseguindo gerar receita nenhuma. Concordo contigo. Mas a hamburgueria não é isso? Mas a hamburgueria nasceu agora também, Romildo. Não, mas está nascendo. São projetos que são gestados, são projetos que vão, são projetos que andam. Nós não estamos falando coisas divergentes. O que eu tô querendo dizer, e mais, esse projeto aqui, Romildo, ele é um projeto pro Grêmio. Se eu perder a eleição, eu faço questão de te entregar, e se tu achar que algo é aproveitável, eu vou aplaudir, vou ficar muito feliz. Perfeito. O projeto é do Grêmio, o projeto não é de um grupo, não é de um candidato, ele é do Grêmio. E eu tenho convicção que tem excelentes ideias aqui. Pode até ser que tu examine e diga, Mero, me desculpa, não gostei de nenhuma, não vou aplicar nenhuma. Não, mas eu entendo que tem ótimos conceitos. Já olhei bastante teu projeto, já confrontei inclusive com outros estudos, eles têm muita similaridade com outros estudos também que já foram executados, que já foram publicados. Tem inclusive cópias integrais. Sim, posteriores ao nosso, inclusive. Inclusive anteriores, bem anteriores. Tem coisas aí que nosso projeto é de 2008, iniciado em 2008. E tem coisas aqui, tem textos aqui que são quase praticamente copiados, plagiados inteiros aí, mas são textos bons. Tu diz que eles plagiaram do nosso, não, vocês plagiaram deles, mas são textos bons. Quer que eu te mostre? Te mostro depois. Olha, pode me mostrar a hora que quiser, não tem problema. Mas não é problema, sabe por quê? Porque são textos bons. Muito bem, senhores. Fechamos aí o debate. Cada um vai ter 1 minuto para sua manifestação final. E como iniciou o doutor Homero, agora nesse bloco, doutor Romildo, 1 minuto para suas considerações finais. Quero me dirigir aos gremistas e cumprimentando o Homero. Eu sei que as nossas questões aqui, nosso debate, nossa capacidade de debater aqui, ela tem às vezes as nossas colocações mais duras, mais fortes, mas faz parte exatamente da nossa capacidade de interpretar o Grêmio como uma coisa que, no fundo, nós pouco divergimos. Por quê? Porque nós estamos nos valores do clube praticamente com as mesmas posições. Nós queremos que o Grêmio seja grande, seja cada vez mais efetivo, cada vez mais competitivo, cada vez mais estruturado, cada vez mais capaz de gerar felicidade à sua torcida, cada vez se integre mais com as aspirações da torcida, que o Grêmio seja, na verdade, um clube de integração social e que seja um clube de futebol vitorioso. Eu acho que esses conceitos todos nós estamos absolutamente de acordo, e o que vale para nós são os valores que o clube consegue transmitir para a sociedade. Um clube que tem valores culturais, um clube que tem valores sociais e um clube que quer, na verdade, ser a expressão, a representação cultural de um próprio estado, do próprio Rio Grande do Sul, do próprio Brasil. Eu acho que é tudo isso que nós queremos e é isso que nós vamos conseguir fazer lá no Grêmio. Doutor Homero Bellini Júnior, 1 minuto para o senhor. Bom, Cristiano, quero agradecer ao convite da Guaíba, agradecer a ti pela bela condução do debate, agradecer ao Romildo, ratificando só o meu lamento quanto à pecha de Colorado, porque para nós não pode haver ofensa maior com relação a isso. Vou levar comigo esse lamento, vou esperar que tu pense bem a respeito dele. E essas questões de divergências, elas obviamente acontecem, em algum momento a gente pode se exacerbar um pouco mais, mas somos duas pessoas obviamente com conceitos muito claros das coisas e saímos daqui abraçados e sabendo que uma coisa não se mistura com a outra. Quero dizer ao associado do Grêmio que reflita sobre projeto, que reflita sobre o que pode ser feito na reconstrução do Grêmio para os próximos 2 anos, no projeto que tem totais condições de devolver o Grêmio ao rumo, ao caminho das vitórias, que é o único caminho que esse torcedor conhece e que se habituou ao longo dos anos. Um clube da grandeza do Grêmio não pode ficar 13 anos sem ganhar nenhum título relevante. Nós precisamos voltar a ter isso de volta. Muito bem. Muito obrigado aos candidatos Romildo Bolzan Júnior, Dr. Homero Bellini Júnior. Primeiro debate
os candidatos à presidência do Grêmio. E agradecendo a presença de todos, estamos encerrando o nosso Esporte na Boa. Estouramos em 5 minutos aí, vem na sequência Ieda Risco com o Jornal da Noite. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana. Esporte na Boa. Apresentação: Cristiano Silva.